aqui que é problema. E aí, gente? Esse M aqui não é de Marçal, é de mudança de... É isso que nós estamos fazendo nesse país. Eu acredito que essa entrevista, já fiz dezenas, essa entrevista talvez vai ficar marcado como uma grande aula. Marçal, para que levantar a expectativa? Talvez seja um dos caras que mais transformaram o meu jeito de pensar. Alguém que veio de baixo, alguém que é provocativo, alguém que pensa, alguém que é ousado. E esse cara é alguém que ficava com sovaco pendurado no ônibus do Rio de Janeiro. Foi um cara mesmo, batalhador, um cara que eu tenho amizade, um cara que eu tenho um respeito assim, absurdo. Ele, que o sobrenome é um sobrenome de um qualquer, é um Silva, mas esse é o Flávio Augusto da Silva. Uma salva de palmas para esse cara. Seja bem-vindo! Olha o homem. Vai de bom. Toma seu lugar. Aí sim. Que espetáculo, hein? Que beleza. Flávio Augusto da Silva, um homem que veio da periferia, foi para os Estados Unidos, construiu um estádio de futebol sem jogar bola. Tem coisas que você tem que saber sobre Flávio Augusto e eu vou apresentar. Flávio começou vendendo curso de inglês, não falava inglês. Flávio, brasileiro, que teve o primeiro time de futebol nos Estados Unidos, sendo brasileiro, e fez a maior transação do futebol brasileiro nos Estados Unidos. Continua até hoje sem saber jogar futebol. Tem base ou não? Está aqui um código. Você não precisa saber fazer o negócio, precisa contratar quem faz. Foi lá, contratou o Kaká e tudo mais. Para mim é uma honra estar com você aqui. Alguém que eu tenho como um conselheiro, né, um amigo, alguém que... Algumas vezes eu falo para algumas pessoas que andam comigo, vai lá, fala com o Flávio. Ou então, peraí, deixa eu te perguntar o que você acha, Flávio. Um cara que ajudou a transformar a minha mente aí. Mais uma vez, uma salva de palmas para Flávio. Isso, obrigado. Muito obrigado. O cara. Quem é você, Flávio Augusto, para essas pessoas? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Paulo. Prazer estar aqui, prazer estar com essa turma animada. Eu costumo dizer que eu gosto de... Enfim, né, eu tenho 52 anos, então, ano que vem eu completo 30 anos que eu empreendo. 30 anos empreendendo. Desde quando eu fundei a minha primeira empresa, foi a WhatsApp, que completa 30 anos no ano que vem. Então, nesses 30 anos, a gente passa por várias fases. E nessas fases que a gente vai passando, a gente também vai se transformando. Sim. Então, a gente precisa ter uma identidade muito bem definida, porque você pode, em algum momento, esquecer, né? Quem é você, né? Quem é a sua... Como é que você se define? Então, essa é a sua pergunta, eu preciso defini-la no tempo. Eu procuro sempre manter. Eu sou aquele mesmo garoto da periferia que andava de ônibus cheio, que se apaixonou pela Luciana e que foi trabalhar vendendo curso de inglês em telefone público e que sonhava ter uma vida melhor, sonhava melhorar de vida. Então, aquele moleque é a minha referência de onde eu não quero jamais sair. Eu quero sempre ser aquele garoto, ter a fome que aquele garoto tem, ter a força que ele precisou ter para poder superar tudo que ele superou. Então, ele é minha referência, então esse é o Flávio Augusto. Flávio Augusto da Silva andava no ônibus. Muito bom. O que é o maior desafio do Flávio hoje? O cara que venceu, tudo que colocou a mão prosperou, aquilo que parecia que está dando errado. Até as histórias, às vezes, que você... quando você perdeu dinheiro na bolsa, você contou aquilo para mim, aí toda vez alguém, não, vamos colocar mais dinheiro na bolsa. Cara, não, o Flávio já perdeu lá, eu estou na minha aqui. Eu acho muito massa, assim. Tem coisas, né, que eu ouvi em mentoria sua, tem uma coisa que eu não tenho coragem de contar para o público, inclusive isso aqui está transmitindo no SBT, não tem como eu falar o que eu ouvi do Flávio no elevador, a maior decepção que eu já tive na minha vida com um cara inteligente. Eu perguntei o livro que ele estava lendo. A resposta vocês não vão poder saber o que ele falou. Se ele quiser falar, ele fala. Tá vendo? Eu acho que vocês não podem saber. Eu posso falar, não tem problema não. Ah, é? Não tem problema não. É aquilo que a gente falou ali, pode perguntar o que você quiser, não tem problema. Mas eu vou te dizer, eu não sou uma pessoa que absorve conhecimento através de leitura de livro. Não é o meu principal canal de absorção de conhecimento. Apesar de eu ser dono de uma editora também.
não é? Inclusive de ser escritor de livros que venderam milhões de cópias. Então, eu diria que a minha maneira, eu, Flávio, acho que é importante cada pessoa se conhecer. A minha maneira de absorver conhecimento não é através de um download linear, digamos assim. Eu sou esse aqui, daqui a pouco eu pego um outro, aí conecto isso com aquilo. Então, eu sou muito multiplataforma, digamos assim. Eu posso ler alguma coisa, eu até leio bastante, mas eu posso ler alguma coisa, mas eu vou assistir um vídeo, mas eu vou conversar com alguma pessoa. Enfim, eu sou uma pessoa mais multiplataforma, então não sou uma pessoa que tem um hábito de sentar para ler um livro do início ao fim. Não é a maneira que eu absorvo o conhecimento. Né? Então, eu para ter realizado o que eu realizei, crescido, enfim, construído o que eu construí, eu precisei aprender muita coisa. Mas meu canal de aprendizado foi meio multiplataforma. Depois que você tem muito repertório também, né, muita experiência, muito calejamento, não é a busca igual de uma pessoa que está começando agora, que ela realmente tem que introjetar conhecimento. Ela tem que pegar fracasso dos outros através da leitura e tudo. Né? O choque foi o seguinte... Mas é que a leitura é um canal, né? Sim, é um Você canal. Tem vários canais, né? E ouvir hoje, começar a sua história de trás para frente com a história do Flávio, de qualquer pessoa, vai fazer você ter 100% de certeza que você não vai conseguir. Porque eu ouvi isso, um preguiçoso a Marinha, né? Tava lá no estádio de futebol dele, na mentoria dele, e aí eu tô no elevador, eu olho, Flávio, que livro você está lendo? Aquela coisa, em 2020 foi isso, fevereiro, eu acho, ou foi janeiro. Aí eu, Flávio, que livro que você está lendo? Aí eu falei, ele vai falar algum livro, eu vou anotar e vou comer esse livro com farinha. Aí ele, não estou lendo livro nenhum agora. Falei, bacana. Aí ele foi e me falou aquilo que me marcou. Eu não sei se você lembra a fala, você falou assim, a gente agora é da turma que escreve, a gente é da turma agora que faz isso. Então, já percorreu um caminho. Aí eu saí de lá, olha a decisão que eu tomei, não vou ler mais. Não, mano. Para estragar é sempre mais fácil, tá vendo, cara? Essa não era a intenção, né, falar isso. Minha mãe falava assim, o que não presta aprende fácil, né? E propaga rápido. Né? Propaga. Só que aí eu saí de lá, isso me deu um negócio na minha cabeça, por quê? Porque até aquela data eu lia 50, 40 livros no ano, sim, mas leio. Eu falei, cara, faz sentido. Hoje eu tenho publicado 67 livros, tem editora também, e eu percebi o seguinte, tem que ler muito para parar de ler. Do jeito que você acha que você deveria ler. Você tem que ler muito para introjetar e transbordar esse conhecimento. Não é só parar de ler. A pessoa ouve um negócio desse, o preguiçoso. É por isso, então. É porque eu tenho que parar de ler. Não é sobre o parar, é sobre o transbordar. A gente não está parando de fazer, a gente está pondo isso para frente. Agora, nunca para de ler um artigo, nunca para de ler um negócio, até o próprio livro, mas não está naquela sina mais. Isso mexeu muito comigo. Eu quero te agradecer, porque nenhuma outra pessoa... eu vi falando isso, e mexeu comigo, porque eu investi um tempo, sendo que eu já estava com uma certa energia que eu poderia soltar, entende? E dali para frente, Flávio, eu acho que eu tinha 3 livros até aquela data, aí eu entendi, escreveu bastante, falei, poxa, eu vou viver a experiência, eu vou entrar nesses ambientes, e isso eu quero te agradecer. Pode ser mal interpretado pelo preguiçoso. Mas você não aprende muito realizando, por exemplo? Total. Por exemplo, e o conjunto de realizar e, puxa, agora eu preciso de essa informação, buscar, ler aquilo que você está realizando, assistir um vídeo daquilo que você está realizando, conversar com alguém daquilo que você está realizando, aí realizar, errar, acertar, aí errou, vai de novo. Ou seja, acho que quando você está praticando, você está aprendendo também. Uma maneira boa de você aprender é enquanto você pratica, enquanto você está realizando alguma coisa. E aí a gente, às vezes, percebe que as pessoas invertem isso quando elas ficam obesas cerebral. Não é? Ou seja, elas só botam para dentro, e não realiza nada, não pratica nada, não erra nada, mas vai botando informação para dentro, vai criando ali um acúmulo de informação no cérebro. Né? Com base nisso e com aquilo que a gente gosta de fazer hoje, que é tratar alguns empresários e dar acesso para esses empresários, eu criei um modelo de escola nova. E esse modelo de escola, eu peguei exatamente o que as pessoas pagam muito caro para nós para aprender hoje, tipo network. As crianças estão aprendendo desde pequeno. Empreendedorismo, desde pequeno. Todas essas coisas. Inclusive, vai ter cinema na escola. Não é dele assistir, dele fazer cinema. Aí você fala, mas para quê? São habilidades que a gente não tem na escola e que a gente pode fazer o que quiser na vida. Se você aprender cinema, não para ser cineasta, mas para você ser um crítico, os seus negócios teriam um design melhor, os frames seriam melhor, expressar a coloração, seus pensamentos. os seus pensamentos só por causa do cinema.
que acontece? Essa qualidade de ouvir uma pessoa do nível de experiência do Flávio, o Flávio tem uma curiosidade, você sabe que eu gosto tanto de você que eu comprei uma casa do lado da sua, você nem sabe, ou sabe? Atrás da sua. Aonde? Lá onde você mora. Lá no país? Aqui. Não, lá olha para você ver, lá também. É isso que eu estou falando para você. Está me perseguindo, você. Não, você me perseguiu aqui, que você veio para cá verdade, depois de mim. É verdade, é verdade. Seguinte, nós estamos bem pertinho. Então, no condomínio de lá, esse aí é novidade, acabei de contar. Esse agora, isso. a casa que você mora, tem a casa, uma casona grandona, a minha casa atrás, Uhum. no lago. Sim. Atrás. Sim. Falando em código aqui, né? Cara, eu não comprei a casa porque ela está do lado da sua. Eu estou achando que é. Foi porque foi um bom negócio. Então tá bom. Ela tem o melhor terreno, aí eu saí, a Carol falou, o que você vê demais aqui? Eu falei, não tem vizinho nenhum, nem na frente, nem no lado, nem aqui, mas aqui, vem cá, deixa eu te mostrar. O Flávio é aqui, a distância da casa do Flávio é daqui, ali na parede. E aí eu falei, ali está a frequência do Flávio. E é muito massa você ser vizinho do cara igual o Flávio, que um dia ele estava lá numa reunião no telefone, eu passo de Ferrari com a Carol, e aí ele, Aí ele, vamos marcar que eu vou te buscar na sua casa e nós vamos para a churrascaria. Aí a gente troca ideia, ele foi de Uber, ele pagou a conta. Ele é muito gentil, esse cara. Mas engraçado, tem uma coisa, Flávio, que eu lembro de você que eu fico um pouco chateado. É mesmo? Então vamos nos abrir aqui, publicamente. Vamos lá. Eu, com contato em comum, descobri o telefone do Flávio. Ih, já sei o que você vai falar. Aí eu chamei o Flávio via a mensagem e não respondia. Mês 1. Mas você acha que eu via? Né, o seu celular falava que você via. Mês 2, aí eu mandava um negócio. Mês 3, 5, 8, 10, 1 ano. Nunca respondeu. Aí eu, beleza, uma hora ele vai responder. Aí eu comprei uma mentoria, fui na mentoria dele lá nos Estados Unidos. Estou no estádio de futebol, só 20 mentorados ali reunidos. Aí ele fala num trem daqui, aí ele fala para todo mundo assim... Eu e o Marçal, a gente fala, né? A gente já fala no WhatsApp, né? Gente? Como assim a gente Mas eu achei ele um rapaz muito perseverante. Aquilo ali contou muito ponto, Marçal. E aí, um negócio engraçado. Eu vou dar um código para vocês aqui que apavora qualquer famoso. Ele não respondia. Ele só respondeu uma vez. Veio uma ideia na minha cabeça. Tinha um carinha fortinho, igual ele estava mais fortinho, para não falar gordinho. E eu mandei uma foto e falei, vi esse cara e lembrei de você. Você lembra disso? Não lembro. Depois você pega lá no Essas coisas eu esqueço rápido, entendeu? Aí ele respondeu assim, na hora. Aí eu falei, achei o código para falar com esse povo. Mas sabe o que é interessante? Eu gosto desse exemplo e eu quero te perguntar sobre isso. Não adianta você forçar a barra com a pessoa que você não está na frequência. E ele foi um marco para mim, porque ele ficou 1 ano sem responder, nunca falou nada. Eu acho que foi 2 anos. Foi? Você virou humorista agora, cara? Não, eu não estou humorista, mas é sério. Eu acho que foi 2 anos. E naquele elevador, depois, você cavou o pênalti e tu tinha... Eu falei, poxa, eu estou aqui, a gente precisava falar. Aí eu falei, vai ser amanhã, então. Aí, pô, mas amanhã eu estou saindo. Eu falei... Amanhã estou com a viagem marcada, não sei se você lembra disso. Estou com a viagem marcada. Marcar a viagem. Aí você falou, cara, amanhã eu estou podendo. Aí você desmarcou a viagem, foi você e o Marquinho lá. E a gente, a gente marcou para conversar 1h30 e ficamos a tarde inteira. A tarde toda. E aí, eu levei a família no aeroporto, a gente estava indo para Las Vegas. Embarquei todo mundo, e a Carol, você vai ficar? Eu falei, é o Flávio, eu estou 1 ano querendo falar com esse cara. 2. Então vou aumentar 2 anos. Essa parte eu não lembrava, a derrota a gente não lembra, né? E aí, o que aconteceu? Ele falou, vem aqui. Aí eu falei, Carol, embarca lá para Las Vegas que eu chego lá amanhã. Aí fui para a casa dele. Para impressionar a ele, fui lá e loquei uma Ferrari. Cheguei no cara e falei, quanto que é a locação da Ferrari? Aí o cara falou, mano, é $700 por dia. Eu falei, você sabe com quem que eu vou falar? Com o Flávio. E é o seguinte, eu vou postar e vou não sei o quê. O cara, então não precisa pagar não. Aí eu fui. Falei, o Flávio vai pirar, né? Chegou lá o Flávio, eu não gosto de Ferrari. Eu falei, é da hora isso aí. E tem um fato interessante, que o Flávio é um grande homem de Deus, apesar de você não ver ele apelando ou falando nada disso, é um dos caras que eu mais considero um cristão verdadeiro mesmo, um homem de fé.
E aí, depois que ele deu tanta instrução, eu cresci tanto ouvindo, a gente foi lá no condomínio dele, na hora de ir embora, eu falei, Flávio, eu quero acessar essa parada sua. E eu lembro dele falando um negócio para o Marcos Paulo, ele falou assim, o Marcos Paulo estava lá, tinha acabado de ganhar o primeiro milhão dele, aí ele falou assim, Marcos, até os 30 você vai fazer uns 10 milhões. O Marcos bateu a mão na mesa e falou, tá amarrado. Isso eu lembro. Ele ficou bravo com o Flávio. Aí no final, na hora que estava indo embora, eu falei, Flávio, deixa a gente entrar nesse carro aí, eu tenho um negócio para te falar. Aí eu entrei no carro dele, num Rolls Royce, aí eu falei, cara, eu acredito no que você carrega. Eu quero que você ore por mim. Aí ele olhou assim, você acredita mesmo? Acredito. Então me dá sua mão. Aí foi muito engraçado. Na hora que eu dei a mão, o Flávio foi pôr a mão, o Marquinhos estava no banco de trás e enfiou a mão no meio. E ele, vocês acreditam? E nós dois, acredita, a gente acredita. Ele orou, eu acreditei com tudo. Eu olhei para o céu assim, aquela... Que modelo que é aquele? É um Phantom? Acho que era um Wraith. É um RR, um Rolls Royce, que tem um telhado todo estrelado, aquela coisa linda. Aí eu olhei e falei, eu vou viver isso aqui. Eu acesso. E é engraçado Então, que aquilo... A unção do bilhão que você falou. A unção do bilhão. Isso. Eu não sei o que aconteceu, eu sei o que aconteceu. E eu respeito muito o que ele carrega. Porque o que eu aprendi em 5 dias, não só dele, mas de outros grandes bilionários aí, que tudo vieram de baixo, eu falei, eu vou mudar minha vida, não vou pensar mais no lucro. Foi aonde eu virei o jogo. Equity. E eu falo para todo mundo, foi o que eu aprendi com esse cara. Eu queria que você falasse disso, porque nem todo mundo talvez vai poder ter a chance de estar lá dentro, de uma mentoria daquela que eu participei sua, de ser convidado para ir na sua casa, de ir ousadamente falar, ora aqui comigo. O Flávio olhou para mim, tipo, você está doido? Você acredita? Não, acredito não, é certeza, pode orar. Eu saí de lá, quando eu terminei a reunião, eu peguei o telefone e liguei num amigo meu, falei, eu quero comprar a sua empresa. Tremendo assim, ó. Eu não sei como, mas como você vai pagar? Não, isso não interessa, eu quero saber se está vendendo ou não. Foi por causa desse cara. Então, eu queria que você falasse, Flávio, sobre esse negócio de equity, de como é que você destravou nisso, que eu acho que você foi o primeiro cara do Brasil que eu vi, não tecnicamente, acho que tecnicamente os caras da Faria Lima sabiam antes de você e tal, mas eu vi o primeiro cara se posicionando, ensinando, fazendo, que uma coisa é falar, outra coisa é fazer. Ele tem uma venda e uma recompra de uma empresa de uma forma milagrosa, que se não for Deus, não tem mágica para fazer o que ele fez. Vender um negócio por quase 1 bilhão, depois comprar tipo 10% do valor e fazer o negócio crescer de novo e virar bilhão, um negócio mais louco que eu já vi. Fala de equity, que eu acho que é uma grande aula para o Brasil assistir isso. Tá legal. Eu tenho certeza que muita gente que nos assiste é empresário. E aqui na plateia, quem é empresário também, só levanta a mão. Pronto. Então, a galera que é empresário. Então, grande parte dos empresários, brasileiros principalmente, mas também em outros países, Pablo, trabalham pelo lucro. E o lucro é bom. Lucro não é uma coisa do mal, como algumas pessoas que têm determinadas ideologias pensam que é. O lucro é o que move um país, é o que gera impostos, é o que gera empregos. O lucro ele é o que gera uma empresa possibilitar fazer investimentos, fazer novas contratações. O lucro é muito bom, mas o lucro ele é a gorjeta do empresário. O lucro ele é a gorjeta do Escuta empresário. o que ele acabou de falar, talvez vocês não estão entendendo. O lucro é a gorjeta. O lucro não é a principal fonte de geração de riqueza para um empresário. E eu, até 2008, que eu já era empresário há 13 anos, minha empresa devia faturar alguma coisa perto de 80, 90 milhões de reais em 2008, eu já devia ter ali uns 25 a 27 milhões de lucro por ano, ou seja, em 2008 eu tinha 36 anos, e esse resultado já era um resultado notório naquele momento, de onde eu tinha vindo. Tinha acabado de receber uma proposta de compra do meu negócio, na ocasião, por 200 milhões de reais, que eram 100 milhões de dólares na época, e foi quando eu falei, cara, o que é isso? Que parada é essa, entendeu? Foi quando eu entendi que existia uma riqueza que é maior do que o lucro, que é o equity. O que é o equity? É o valor do seu negócio, é quanto vale o seu negócio. É como se fosse o seguinte, você tem uma impressora que imprime 10 milhões por ano. Vamos supor que o Banco Central te desse uma impressora legal que imprimisse 10 milhões por ano.
Ou seja, você gera 10 milhões de riqueza por ano. Beleza. Mas quanto vale essa impressora? Quanto vale essa impressora? Se ela estivesse à venda numa loja, uma impressora que pudesse imprimir dinheiro de maneira legal. Isso é só uma ideia hipotética, conceitual, tá? Aí você vai entender perfeitamente o que é. Quanto vale essa impressora? Uma impressora normal que imprime papel custa talvez R$1.000, R$500, eu não sei quanto custa uma impressora, mas deve custar por aí. Mas é uma impressora que imprime 10 milhões por ano. Quanto vale essa impressora? Esse valor se chama equity, esse valor se chama o valor do seu negócio. Então, portanto, trabalhar para construir o valor do seu negócio, trabalhar para que o seu negócio seja uma impressora, uma máquina de produzir dinheiro, de forma que esta máquina tenha um valor, o qual o mercado, bancos, fundos ou grandes investidores se predispõem a pagar por essa máquina, por essa impressora, isso é um outro jogo, é um jogo diferente do jogo do lucro. Então, desde quando eu aprendi isso muito tarde, eu já era 13 anos como empresário, estava bem sucedido, ganhando lucro, mas no dia que alguém me fez uma proposta de me pagar $100 milhões, na ocasião era 200 milhões, o dólar era 2-1, eu fiquei assim, cara, que jogo esse cara está jogando? Esse cara está jogando um jogo diferente do meu. Por que ele me paga isso? Como é que ele tem essa grana? De onde que ele arrumou esse dinheiro? Por que vale a pena isso para ele? Eu me senti assim, caramba, R$200 milhões era bom. Era uma boa grana para mim naquela época, para eu receber. E aí, mas por que ele está jogando esse jogo? Aí eu pedi 30 dias para pensar. Pedi a ele, cara, me dá 30 dias para eu pensar. Quando eu pedi para ele 30 dias, no fundo, eu não estava querendo só pensar se eu ia aceitar ou não a proposta. Eu queria entender que jogo é esse que ele está jogando, cara. Que jogo é esse? E ele era meu concorrente. E aí eu falei, pô, ele está jogando um jogo que eu não estou jogando. E aí eu fui pesquisar. Em 30 dias eu comecei a entender que existia uma riqueza que eu nem sabia que existia. Alguém já achou R$100 no bolso? Sei lá, achou R$50, 10, achou um dinheiro que você esqueceu no bolso? É bom, né? Acha a conta de luz. Tem gente que acha a conta de luz. Mas você acha, achar R$100 no bolso é bacana. Aquele dia eu tive a sensação que eu achei $100 milhões no bolso. Uau! Porque era um valor que existia, era uma riqueza que existia que eu nem sabia. O meu negócio ele tem um valor. E esse valor, se eu aprendo a construir esse valor, cara, é uma riqueza muito maior do que o lucro. O lucro é uma gorjeta. Então, o empresário que trabalha apenas para o lucro, ele está trabalhando apenas por uma gorjeta. E olha só, eu não tenho nada contra a gorjeta. Eu gosto de lucro, gosto de gorjeta. Todo mês, lá, quando meu financeiro de cada empresa liga, olha, esse mês é tanto, eu fico super feliz. A gorjetinha é boa. Mas a riqueza que a gente constrói é a riqueza do equity. A riqueza do equity é a riqueza que a gente constrói. Dá só uma pausa aqui antes dele continuar nisso, que eu acho que isso aqui é uma das coisas mais ricas que vão passar na televisão brasileira para 21 milhões de pessoas, que são 21 milhões de empresários que tem no Brasil. 6 milhões são empresas de grande e médio porte, as demais são pequenas ou microempreendedores que têm um CNPJ. O que eu quero que você entenda é simples. Eu encontrei 2 caras discutindo uma ideia no resort, e a ideia dos caras era, nós precisamos urgente achar um lugar para colocar 10 milhões de reais. Eu falei assim, você está doido, eu sei fazer isso sem gastar isso. Aí ele falou, não, você não está entendendo. Nós pegamos um dinheiro de um fundo, 300 milhões, e a gente tem que queimar esse dinheiro rápido. Eu queimar dinheiro? Olha a conversa dos caras. Enquanto você está pensando numa coisa, os caras pegaram dinheiro de um fundo para acelerar um negócio, eles têm que dar a resposta rápida que esse dinheiro está sendo aplicado. E você ouve isso do lado de lá, você fala, cara, não é possível que existe isso. Aí você vai ter essa sensação. Cara, que loucura que é essa que essa pessoa está falando? Como assim eu tenho que queimar dinheiro de um fundo? Quando fala queimar, não é jogar fora, é voltar com o teste, falar, eu te dei 300 milhões para você dar um resultado, eu quero o resultado. Você não sabe a loucura que é isso. Então, não é sobre criar uma ONG na sua empresa, é sobre você entender que a sua empresa te dá a gorjeta. Eu acho essa frase do Flávio fenomenal. O lucro é... Fala com a boquinha assim, ó, lucro é gorjeta. A riqueza está no valor. Então, por exemplo, fazer uma pergunta para ele continua a partir dessa resposta. Presta atenção. Se a empresa der prejuízo, ela quebra? Prejuízo. Não necessariamente. Por quê? Porque ela pode estar dando prejuízo no caixa porque você está fazendo um investimento muito alto. Em valor, né? Gerando. Você pode estar gerando valor. Muitas empresas foram compradas quando ainda não davam lucro. O Instagram, por exemplo, foi comprado pela Meta, que é do Facebook,
se não me engano, por 1 bilhão de dólares, e ela não tinha nem receita. Ela, obviamente, era uma empresa Uber operou até pouco tempo. Uber operou até pouco tempo. A Record Nubank operou até pouco tempo. E por aí vai. A Amazon. Porque o que vale na construção de riquezas é a projeção. Então, beleza, eu estou dando 1 milhão de prejuízo hoje, amanhã eu estou dando 500, no outro dia eu estou dando 100, 1.000, no outro dia eu empatei 0 a 0, no outro dia eu estou dando lucro, no outro dia eu estou dando 100 milhões de lucro, no outro dia eu estou dando 1 bilhão de lucro. Então, essa jornada é que gera Agora, as pessoas... Isso precisa ser muito bem fundamentado para que o investidor ele acredite na sua tese e decida fazer parte dessa jornada com você enquanto você não está dando lucro. Porque enquanto você não está dando lucro, você está mais baratinho. E depois você vai valer muito. É assim que funcionam essas startups, essas empresas do Vale do Silício, essas grandes empresas de tecnologia. No Brasil, a gente precisa gerar caixa. No Brasil não tem essa coisa do venture capital que tem nos Estados Unidos, que o cara vai botar dinheiro na tua ideia simplesmente do nada. No Brasil, a gente precisa mostrar resultados. A gente é mais raiz aqui no Brasil. Mas o mais importante da gente entender, o empresário entender, que o principal valor está no equity. A principal riqueza está no valor da sua companhia. Quando você entende isso, você vai dirigir todas as suas ações, todo o teu trabalho, o seu esforço para a construção de valor. Então, por exemplo, aquela empresa que em 2008, que eu recebi a proposta de 100 milhões de dólares, que era de um concorrente, que eu fui estudar, depois que eu estudei, eu fiquei encantado com aquele assunto, eu falei, não, está cedo ainda para eu vender. Eu dei não para o cara. Pô, difícil é dar não para 100 milhões de dólares, entendeu? Hoje seriam 600 milhões de reais. Não é fácil. Eu dei não. Só que 5 anos depois, nós vendemos a mesma empresa por 500 milhões de dólares. Eu falo em dólar por causa do tempo, né? Já faz tanto tempo que o dólar é uma boa referência. Ele sempre fala em dólar. A cabeça dele é dolarizada, porque ele patrimonializou, dolarizou. É outra fase que você vai aprender também. E sempre que ele está discutindo, ele vai falar o valor do carro. Ele fala, esse carro era tantos dólares. Mas para que ficar falando dólar? É porque a cabeça está numa única moeda, que é a moeda forte. Que aí depois que você aprender a proteger seu patrimônio, você vai entender que a conversa gira só em dólar. Principalmente, Marçal, num país em que a gestão política do país ela não é responsável do ponto de vista fiscal. Nós, por exemplo, esse ano no Brasil vai ter tá com déficit aí de 1,3 trilhão de real. Déficit é o quê? É prejuízo, ou seja, faturou muito e gastou 1 trilhão a mais, 1,3 trilhão a mais do que faturou. E aí, para poder pagar essa conta, emite títulos. Sabe o Tesouro Direto? Aí você emite um papel. Esse papel paga juros. Esse juros chama Selic. É aqueles juros que paga a remuneração do teu Tesouro Direto, por exemplo. Agora, quanto mais deve, quem compra um Tesouro Selic, por exemplo, um Tesouro Direto, por exemplo, está emprestando dinheiro para o Brasil. Então, quando você empresta dinheiro para o Brasil, ou para qualquer outra pessoa, tu fica preocupado. Será que esse cara vai ter capacidade de te pagar depois? Ele disse que vai te pagar daqui a 5 anos, com 10, 12, 13%, o que for, de juros ao ano. Será que ele vai ter capacidade de pagar? Então, quanto mais o investidor desconfia da capacidade do governo honrar com aquele papel, menos ele compra. E quanto menos ele compra, mais o dólar sobe. E aí, quanto mais o dólar sobe, para o governo continuar atraindo investidores, ele faz o quê? Ele aumenta os juros. Ó, eu te pago mais, vem aí, eu te pago mais. Tem mais risco, mas eu te pago mais. E aí, na medida em que o juros sobe, a inflação sobe, o dólar sobe, a população enfraquece. Qual é a origem disso? Gasto do governo. Que gera desconfiança. Gostou da aula ou não? Massa, né? Gera desconfiança. Ah, cara, se eu sou um cara gastão, que gasto mais do que eu ganho, tu não vai emprestar dinheiro para mim? Vou cobrar mais juros. Vai cobrar mais juros. Pois é, porque tem mais risco. Eu vou cobrar mais juros. Só que no caso aqui, quando o país cobra mais juros, quem paga essa conta é a população. E aí você não entende, porque o segredo é a fidúcia, a confiança. Se as pessoas começam a perder confiança, tem um problema nos mais ricos. Tem uma configuração de rico, que a Receita Federal mesmo tem, chama super ricos. Pessoas que têm mais de 30 milhões de dólares de patrimônio, que hoje está ultrapassando 170 milhões de reais.
Tem esse grupo de pessoas nessa definição. Essas pessoas são as primeiras a desconfiar, não é o povão. Essas pessoas que têm esse patrimônio, o que elas fazem com o dinheiro, com o governo não sabendo regular a forma fiscal de um país, as entradas, os gastos governamentais, o consumo interno, a exportação e importação, que é a fórmula do PIB. Se essas pessoas desconfiarem desse governo como estamos desconfiados, não estou falando de política, falando de dinheiro. Essas poucas pessoas retraem os investimentos. No Brasil. No Brasil. Aí elas vão para outros países, onde está pagando melhor, onde tem a situação mais... A gente não gosta de uma palavra chamada estável, mas aonde a gente vê solidez, a gente leva mais patrimônio para lá. Mais confiança. Mais confiança. Aí acontece o quê? Se esse grupo para de confiar no país, o segundo grupo, que é o grupo que não tem esse tanto de patrimônio, mas tem que produzir, ter o dinheiro no caixa o tempo inteiro, eles já sentem a nossa desconfiança. Aí eles param de confiar e desanimam. Você não está entendendo o que é uma crise de confiança. A gente pode até não ter dinheiro, mas se a gente confiar, a gente trabalha. Trabalha ou não trabalha? A gente pode até ter dinheiro, mas se a gente desconfiar, a gente não faz mais. Aí todo mundo até chegar lá na ponta. O último, ele não desconfia, o último perde o emprego. O último não faz essa conta, essa conversa aqui não é do último. Às vezes ele até trocou de canal agora, porque a cabeça dele está doendo. Não, deixa isso para lá. Só que a gasolina acabou de subir, a carne subiu, tudo subiu. Aí, esse processo repetido de novo faz eu ligar para esse cara, ele ligar para outro. Você está investindo? Você está fazendo loteamento? Você está fazendo não sei o quê? Essas conversas que para mim é as que mais dói no meu peito. Ou você não quer comprar um prédio meu aqui não pela metade do preço? Mas por quê? Porque eu quero liquidez. Quando isso vai repetindo uma vez, duas vezes, três vezes, a gente faz o que aconteceu em 2013, que é travar a economia. O que o empresário pode fazer para blindar disso? Você que é um cara que já passou várias crises, você que é um dos caras que eu respeito muito e tiro conselho aí de vez em quando. O que você acha que o brasileiro empreendedor tinha que fazer nos dias de hoje com essa relação fiscal tão conturbada? Olha só, Marcelo, eu comecei a trabalhar, eu comecei a minha vida trabalhando em 1991. Em 1991, eu comecei a vender curso de inglês. Sem falar inglês? Hoje eu falo inglês. Mas naquele dia você não falava. Naquela época eu não falava isso. Mas em 1991 eu comecei a vender curso de inglês. E só para contextualizar, os mais antigos aqui, quem lembra do Plano Collor aqui? São os velhinhos aqui, os cabeça branca como eu aqui, né? Isso. Lembra? O Plano Collor foi em 1990, ele congelou a poupança do Brasil, ou seja, ele confiscou o dinheiro da poupança do brasileiro. Ele numa tentativa de baixar a inflação, ele cortou a demanda, a oferta e a demanda na raiz. Ele cortou a poupança da população. E quando você corta o dinheiro, aí as pessoas não têm mais dinheiro para comprar nada. E aí, obviamente, a inflação cai, porque você diminui a demanda. Nesse momento, na década de 90, ali em 1991, foi quando eu comecei a vender. Ou seja, eu fui treinado num ambiente de escassez, porque não tinha dinheiro. Imagina, tomaram o dinheiro de todo mundo. Pronto, agora eu vou começar a vender meu produto. Foi assim, minha carreira de vendedor começou quando todo mundo teve o seu dinheiro confiscado. Não é? Então, ou seja, eu fui treinado num ambiente onde não tinha excesso, a gente tinha escassez. Depois, a gente teve inflação de 86% ao mês. Ou seja, o Brasil vivia uma situação muito pior do que a Argentina atualmente. Muito parecida com a Venezuela. Não chegou a ser Venezuela, mas era parecido, era do caminho, mas muito perto, com inflação de 86% ao mês. Os preços nos supermercados eram trocados 2 vezes por dia. Então, eu comecei a ser treinado aí. Então, passei por isso, depois veio o plano real, depois veio as várias crises, a recessão na época da Dilma, quando houve impeachment, eu passei por tudo isso. Em todos esses meses, Marçal, eu cresci, todos, sem exceção. Todos, 91, todos eles eu cresci. Mas o ponto aqui é o seguinte, que eu quero dizer o seguinte, que eu cheguei na tua pergunta. A pergunta é o como, né? Tarará, tarará. Então, como é que a gente faz nesse momento para crescer?
é preciso estar conectado com a economia real. A economia real não é o mercado financeiro. A gente pode estar no mercado. Aí eu saio do equity, deixo o equity de lado e vou aqui para o negócio raiz. O negócio raiz é a economia real. Na economia real tem alguns valores, alguns pilares para a gente ser bem-sucedido nela. Tudo começa aqui, na cabeça. Como a gente pensa, nossa forma de pensar, nossa mentalidade. Então, se eu sou um cara vitimista, eu vou sucumbir e vou naufragar no meio da crise. A gente tem que estar preparado para grandes crises. O Brasil está prestes a viver grandes crises. E a gente precisa estar preparado para grandes crises. Durante a crise, o dinheiro muda de mão. Durante a crise, algumas pessoas aproveitam a oportunidade da crise. Algumas pessoas vão ficar se lamentando durante a crise, outras pessoas vão aproveitar durante a crise. Percebe? Então, a mentalidade, a tua maneira de pensar, a tua forma de você se posicionar como alguém que vai passar pela crise liderando e não sendo atropelado por ela, em primeiro lugar, é a mentalidade. Então, por que eu cresci de 1991 até hoje? Todos os anos até hoje, eu fui melhor num ano que o ano anterior. Eu tive mais patrimônio no ano que no ano anterior. Eu vendi mais num ano do que no ano anterior. Por quê? Primeira coisa, mentalidade. É preciso ter uma mente blindada, uma mente que lidera, uma mente que governa, uma mente que esteja protagonizando em vez de se vitimizando. Primeiro ponto. Segundo ponto, você precisa ter ferramenta. Uma ferramenta básica é vendas. Eu bato e martelo nisso. Quando você domina vendas, e aí vendas de diversos formatos, inclusive nas redes sociais, inclusive na internet, porta a porta que seja, liderando equipes de vendas, liderando o time de vendas. Ou seja, vendas é a ferramenta que traz dinheiro do mercado para dentro do seu negócio. Então, eu sempre foquei em vendas, 90% do meu tempo nos meus negócios são direcionados para vendas, para geração de receita. E quando você domina essas ferramentas para você vender, não tem crise. Vai ter crise para outras pessoas, para você não vai ter. Não é que não tem crise, vai ter crise, mas você supera a crise vendendo. Terceiro pilar e último aqui para a gente fechar. Você pode ter uma mentalidade maravilhosa, você pode ser o melhor vendedor que existe, vender na internet, influenciar, ter milhões de seguidores, ou você liderar time de venda, você pode ser muito bom, mas se o seu modelo de negócio for uma porcaria, de nada adianta. O que eu quero dizer é o seguinte, um cara espetacular no modelo ruim vai ter um resultado medíocre. Um cara médio no modelo bom, ele vai ter um resultado excelente. Ou seja, o modelo de negócios é rei. O que eu quero dizer com isso? Existem modelos que pode ser o cara pode ser bom, pode ser estrategista. Você pode pegar aí o melhor dos melhores e botar nesse cara, mas se o modelo é ruim, acabou. Pega modelo que fiscalmente você tem que pagar 40%, 40% de imposto. O modelo já é nat morto, já de cara. Já começa com 40% de imposto. O negócio é bom, só que a parte fiscal destrói o modelo. Todo mundo quer produzir carro. Qual marca no Brasil que tem a marca brasileira? Nenhuma. Porque já tem que pagar IPI, vai ter que pagar ICMS, já tem um modelo tributário. Então ninguém investe nesse troço. Não tem ninguém por esse caminho. O que você está vendo agora no mercado é trazendo carro de fora, com isenção de IPI. Ou seja... Que o nacional não tem. Que o nacional não tem. A Ford veio aqui no Brasil, falou, não dá para produzir carro no Brasil. Foi lá e comprou uma empresa brasileira, que era a Troller, para pegar isenção fiscal. Acabou a isenção fiscal. Não sei se o motivo, eles não quiseram renovar isso, ou se acabou ali mesmo. Eu sei que na hora que acabou, eles falaram, vamos tirar o time do Brasil e parou de mexer com o carro aqui no Brasil. Ou seja, o modelo de negócio determina se ele vai funcionar ou não. E tem gente que fica dando murro em ponta de faca. Fica dando murro, tentando plantar uma semente boa no asfalto. Então, eu vou dar um exemplo para você. Você entraria num negócio, Pablo, que desse na última linha de lucro líquido 8%? Hoje não. Agora, se esse negócio tiver o Flávio,
ele já tiver entrado primeiro, tem uns projetos que chama Caracu, vocês conhecem, né? Uns entram com a cara e outros entram com outra coisa. Só que, se você perguntar para mim, você quer entrar num negócio que dá 8%, só se for um faturamento multibilionário e que tem escala. Mas, dificilmente a gente vai achar um negócio de bilhões que dá 8%. Aí que está o segredo. Eu não entraria. Por quê? Porque eu tenho um negócio de 30%, 40%, tenho negócios surpreendentes que passam de 70% de lucro. Por conta de tecnologia. Quando você deu seus exemplos de ligação e tudo aí, de equipe de vendas, eu quase te falei que o maior prazer que eu tenho hoje, está ali uma camiseta da Love, ó, é ter uma inteligência emocional fazendo 40% das vendas de centenas de milhões de reais de uma empresa só. Inteligência artificial. Artificial. É. Não tem um vendedor. Aí ontem eu estava discutindo com o Kes, mas tinha que frear essa inteligência artificial, está vendendo muito. Aí você vai rir, dá uma risada, tipo, olha o que o papo... Vender mais do que dá conta quebra a empresa. Para quem não sabe, grandes negócios já quebraram por sucesso. Então, aí para você ver, sua cabeça nunca teve esse problema, né? E aí eu falei para ele, cara, vamos diminuir a potência desse negócio? Aí ele falou assim, não dá. Eu falei, mas por quê? Porque se eu fizer isso, depois ela não volta na potência que ela está. Aí eu, putz, mano, o que tem que fazer? Tem que tacar dinheiro na danada. Tem que arrumar um sócio. Aqui, ó. Eu já falei que tinha um sócio chegando hoje. Você já viu, né? Já deu uma dele. Aí, o que você tem é só dinheiro ou você tem valor para gerar no negócio? É que tá. Porque dinheiro todo banco tem. Se é só dinheiro, é melhor pagar juros. É melhor pagar juros. Melhor pegar um empréstimo e pagar juros. Aqui, dois caras, eu e o Flávio, eu nunca quis ser sócio do Flávio em nada, ele também nunca me chamou para nada. E é interessante. Uma hora a gente vai fazer um negócio, só que é difícil fazer negócio com um cara igual ele. Por quê? Porque eu acabei de fazer uma pergunta para ele. O dinheiro que ele tem para colocar no negócio, também tem. Só que o banqueiro também tem o meu dinheiro e o dinheiro dele. Só tem um problema. O que você pode trazer a mais nesse negócio? Esse é o ponto. Isso chama smart money. Aí, vamos falar disso para essa galera. Smart... Gente, essa não é uma entrevista. Eu acho que esse é um chá da tarde, em que o Brasil tem oportunidade, falando sério, de ouvir coisas que vocês pagariam caro para ouvir. Eu amo essa geração e o tempo que eu estou vivendo, eu vou explicar por quê. Porque nunca um bilionário falou abertamente nada para ninguém. Isso nunca aconteceu na história do mundo. Quando isso aconteceu, era para um grupo de 5, de 10, ou para os seus familiares e seus herdeiros. Ou então, alguém que era trago de fora a preço muito alto. Pode perguntar para o Flávio. O cara pode contratar ele por R$500 mil para dar palestra. Às vezes não, acho que a maioria das vezes ele fala não, né? Você não está afim de ir. Eu também falo a mesma coisa, mas tem um detalhe. Tem muitos grupos de famílias ricas que querem ouvir a sabedoria e pagam muito caro para ouvir essa conversa. Estão ouvindo de graça. Simples, eu amo essa geração. Você pode ouvir e falar, poxa, faz sentido. Ou se não fizer sentido, vai estudar. Porque se não está fazendo sentido para você, é porque você não tem um mínimo para entender. E eu falo como brasileiro, tendo orgulho disso. Filho de faxineira, cara que vem da quebrada, tem como todo brasileiro vencer. Qualquer pessoa pode vencer, desde que ela deixe de ser qualquer uma. Desde que ela tenha humildade, não só para ter a obesidade cerebral, mas é estudar e fazer. Estava jogando bola, Flávio, eu quero que você fale disso, mas eu acho que isso vale a pena para as pessoas que estão bem abaixo, para nivelar por baixo isso aqui. Eu jogo bola com os pais dos alunos da escola, e eu estou com um método agora na escola de ter a escola para os pais. Por quê? Porque eu percebo que a maior parte dos problemas nas crianças está nos pais. E reconheço isso como pai também. A gente joga bola, foi ler a Bíblia, a gente ora junto, tem um rolê massa, está acontecendo esse absurdo. Aí jogando bola, eu não dou conta de ver uma pessoa que não está tendo resultado. O cara jogando no meu time, errando o chute. Cheguei, mano, chuta assim. Aí ele falou assim, sabe o que é? Eu falei, o quê? Ele precisa de aumentar a confiança. Eu falei, não existe esse botão no cérebro. Você precisa de ajuste, de treino e de horas. Então, eu vou te explicar. Você acabou de chutar debaixo do gol, um chutão. O melhor jogador do mundo erra esse chute, do jeito que você fez. Você precisa de chutar assim. Fechou. Aí ele fazia uma coisa, eu corrigia. Aí eu fui corrigindo. Você quer ajuda? Quero. Então faz isso. Agora treina. Vem toda terça. Impossível não melhorar. É impossível. Por que eu estou falando isso? Vários de vocês não começaram a fazer as coisas porque vocês querem achar o potenciômetro cerebral chamado confiança para você ir com a sua mão lá, abrir com o bisturi e achar o botão e falar, esse que é o botão, aumenta a confiança. Confiança só vem quebrando a cara.
Confiança só vem aumentando o resultado. Confiança só vem quando você chega perto de gente que tem resultado, você fala, então vou testar. E vai dar errado, mas a confiança vai aumentar. Eu amo gente que tem resultado negativo. Por quê? Porque a confiança dela aumenta. Ela fala, eu sei que por aqui não vai, então vamos por aqui. Então, eu achei muito válido trazer isso para vocês, porque eu abdiquei do meu papel de entrevistador. Eu estou me divertindo aqui. Eu acho que é um grande feito vocês abrirem a mente, assistir 2, 3, dependendo do seu grau de humildade, 10 vezes essa entrevista. Eu queria, num passado, Flávio, sentar, não por mim, mas por você, assistir essa preciosidade e falar, por que esses caras estão conversando isso? Eles entenderam um jogo que eu não entendi. Então, eu não vou fazer pergunta, só continua. Eu não quero isso aqui mais sendo uma entrevista. Isso aqui não é mais isso uma aqui entrevista. É um chá da tarde. Eu gostei do chá da tarde. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Peraí. Aí. Vai lá, no chá da tarde. Vamos falar de Smart Money, né? Vamos, de Smart Money. Smart Money é o seguinte, o que um sócio agrega para você? A gente, quando quer ter um sócio, é só do dinheiro? De repente, o cara vai ter 50% do seu... Vamos dar um exemplo prático aqui. Eu, quando fui abrir a WhatsApp, em 1995, eu ia ter um sócio. E eu tinha combinado com um amigo que estudava comigo, Pablo, e a gente era muito amigo, e ele tinha uma condição financeira melhor do que a minha, e tanto que ele tinha um carro. Ele tinha um Voyage 86, o ano era 1995. Então, já tinha 9 anos de uso, né? Um Voyage 86. E quando eu decidi abrir a WhatsApp, eu falei com esse amigo, esse cara tem uma condição bacana, vou perguntar se ele não quer ser meu sócio, eu me dou bem com ele, é meu amigo. Lá, prepara que lá vem pedrada. E aí ele topou, beleza, então tem que entrar com quanto? Com tanto, cara, tu vende teu carro e tu entra, vai ter 50% da WhatsApp, você. Ia ser meio a meio. Estou pesquisando o preço do Voyage 86. Aqui. É isso, deve ser, hoje, né, não sei, hoje deve ser até mais caro que na época, deve ser carro antigo, né, mas... Tomei um susto aqui agora. Pô. O carro, 30 mil, um Voyage? Porque... Se olha aí, se é tudo original, olha aí. Mas, na época, valia, esse carro dele, eu acho que valia uns 8 mil dólares na época. É mais ou menos isso, 40 mil, não, 48 mil reais na época. Enfim. Mas é o seguinte, quando chegou uma semana antes, eu pedi demissão da empresa que eu trabalhava, saí, e aí comecei a trabalhar para começar a empresa, e aí liguei para ele, amigo, semana que vem vou precisar da grana, vai começar, a brincadeira vai começar, o contador preparou os documentos para você assinar na meia. Voyage 86 pela metade da WhatsApp. Não é? E chegou na outra semana, liguei para ele não estava em casa, deixei recado com a mãe dele, ele não me retornou. Aí liguei para ele no outro dia, nada. No outro dia, nada, o cara desapareceu. O cara amarelou, ficou com medo. Ficou com medo de vender. Vou perder um Voyage. Vou trocar um Voyage de 35 mil em troca de 50% do negócio multibilionário em dólar. Você acha mesmo que eu vou fazer isso? Estou com medo. E aí o cara ficou com medo. Ele ficou com medo. E no que ele ficou com medo, por isso que eu entrei no cheque especial. A minha história de abrir a empresa com cheque especial saiu daí. Eu poderia não ter feito, ter esperado, guardado o dinheiro por mais um tempo. Se fosse vítima, o cara falhou, é o sinal de Deus, não vou fazer. Não vou fazer. E aí o que acontece? E aí eu fui para cima. Aí nós fizemos um negócio. Bom, a WhatsApp foi vendida por 500 milhões de dólares em 2013. Então imagina o cara vendo a notícia. Imagina o cara vendo a notícia. Ou seja, quanta coisa a gente perde na vida por medo, né? Porque o que ele teve foi medo. E até entendo, cara. Eu não era um cara que já tinha aberto uma empresa, mas eu já trabalhava 4 anos num negócio. E ele realmente amarelou e a parada foi embora. Então, o que acontece? Smart Money é quando a pessoa ela tem um conhecimento para aportar. Eu vou dar um exemplo. Hoje, qualquer empresa de educação, o meu conhecimento vale mais do que qualquer dinheiro que eu ponha. Porque, por conta desses anos todos fazendo, sabe, esses anos todos fazendo, esses anos todos dando certo, eu abri mais de 400 escolas,
A gente comprou várias empresas agora nos últimos 4 anos, de 2021 para cá. Não é? Nos últimos 4 anos, a gente comprou 6 empresas, todas elas se multiplicaram, todas elas cresceram. Por quê? Porque a gente conhece o negócio, a gente aprendeu a fazer. O que era difícil para mim numa época, eu já dominei agora. Então, esse conhecimento sobre o negócio vale mais do que o dinheiro. Você tem um capital financeiro e você tem um capital intelectual. O smart money, ele é o quê? É o capital intelectual. Então, quando você vai escolher um sócio, o que ele vai aportar? Só dinheiro? Em troca de equity? Dinheiro você também pode pagar em troca de juros. Se você pega um empréstimo, é em troca de juros. Se é um sócio, é em troca de equity. Por exemplo, eu ia pegar um Voyage em troca de 50% de uma empresa que eu vendi por $500 milhões. Eu paguei 12% ao mês no cheque especial. Caro pra caramba, não te recomendo. Mas o que foi mais barato? Os 12% ou o Voyage? Um Voyage por $250 milhões. Ou seja, os 12% foram bem mais baratos. Eu não recomendo que você faça isso. Mas se eu voltasse atrás, eu faria de novo, porque eu não tinha outra alternativa. Eu tinha 23 anos, vim da periferia, não tinha herança, era o que eu tinha para fazer. Então, a gente tem que entender, tem um capital intelectual e tem um capital financeiro. O smart money é o capital intelectual. O smart, então, é o inteligente. O que é esse negócio? Se o cara só coloca o dinheiro, mesmo que o juro seja mais baixo que o do banco, não é interessante. Por quê? Porque esse cara pode virar um peso para o negócio. E brasileiro tem um problema, isso não é da nossa cultura. A gente não sabe fazer seleção de gente. Uma das coisas mais importantes que você pode fazer na sua vida é selecionar pessoas. Eu chamo isso de o 5º pilar da vida. Eu trabalhei na Oi, Flávio. Eu fiquei 4 anos em recrutamento e seleção. E eu vou contar um segredinho da minha vida para vocês. Eu nunca recruto os melhores. Não é para rebaixar ninguém. Mas contratar um cara que é bom demais dá muito trabalho. Agora, se você contrata uma pessoa que tem um coração ensinável, vai te dar mais trabalho ainda. Só que a intensidade ela vai distorcer o tempo. O que é isso? Olha o tanto que isso é inteligente. Você pega agora, entra, trabalha muito por uma pessoa, essa pessoa destrava e ela tem um crescimento autogerenciável. Agora a pessoa que é boa demais, você não muda nada na cabeça dela. E se ela pensar igual um jumento e mirar numa direção, ninguém tira ela dessa direção. Tem um cara chamado Mike Roberge, de Harvard. Ele cuida de escola de negócio, ele teve uma visão brilhante do que era a melhor coisa para contratar numa pessoa. Ele usou a expressão, coração tratável. Fizeram estudos em todos os negócios que Harvard Business já participou, chegaram nessa conclusão, Flávio, que se você contratar uma pessoa que tem um coração tratável, isso vai mudar tudo. Aí você imagina, você tem um cara que tem a grana, você tem um cara que tem o know-how, o cara que tem o network. Por exemplo, um sócio meu ouviu uma história do Flávio. Aí a gente estava correndo, acho que você não sabe, eu não te contei isso. Eu estava correndo e ele contando, porque o Flávio está com 8 mil vendedores, não sei aonde. Eu, Flávio, com 8 mil vendedores, aonde? Eu fiz a pergunta desse jeito. Não estou duvidando do potencial. Eu falei, na onde que ele fez isso que eu não vi? Que lugar, aonde? E os caras trabalham assim, e o Flávio está faturando centenas de milhões. Aí eu vou te falar o que eu falei. Eu falei, eu sou do call center, o Flávio nunca foi. Eu sou o cara que dá mais treinamento que o Flávio e ele não chega nem perto do tanto treinamento. Eu não admito não ter esse faturamento e fazer exatamente o que ele está falando. Aí o Marcos, Marçal, você sabe que você não dá conta de fazer igual o Flávio, só para me irritar. Eu falei, você não entendeu, eu sou do call center, ele é uma máquina de vender, tem que reconhecer que não dá para chegar não. Na hora que eu vi o que me faltava, não me faltava nada, faltava só ouvir o que ele estava fazendo. Aí o que eu fiz? Fui lá, deu só uma modificadinha. Aí a gente tinha uma empresa, essa é a empresa que ele, não sei se ele falou brincando aí, negócio de ser sócio, que ele já viu que vai virar uma explosão, que ele entende disso. Quando eu copiei o modelo dele, estou falando com a cara de pau, eu copiei o modelo dele e adaptei com as minhas realidades, eu coloquei os 8 mil vendedores numa paulada, depois eu coloquei 30 mil fazendo isso. Eu vi que ele estava fazendo. E aqui está o segredo. Falo com a maior paz de espírito. E o que eu estou dando certo, o que esse cara me pergunta, eu falo. Esse é o problema que vocês tinham que entender. Nós não somos concorrentes uns dos outros.
Esse é um prazer de quem tem um jardim, esse é um prazer de quem planta um jardim. É de falar, quer melhorar o seu? Está aqui. É um dos caras que eu mais respeito por causa disso. O smart money é o cara trazer mais vantagem do que o dinheiro, porque dinheiro tem no banco. E uma coisa que quando eu era pobre eu achava que não tinha dinheiro em lugar nenhum. Depois que eu aprendi de onde vem o dinheiro, tem ou não tem muito dinheiro precisando ser aplicado, de muita gente que não sabe onde pôr o dinheiro. Tem mais dinheiro que projeto. Opa! Presta atenção, você que está assistindo esse negócio aqui, esse chá da tarde. Tem mais dinheiro que projeto. Só que falta confiança. E a gente não põe dinheiro em ideia. Você põe dinheiro em ideia? Eu não ponho dinheiro em ideia. E aqui está o ideia grande... validada e executada. O cara transformou a ideia dele em sucesso. A partir do sucesso, aí sim. E o smart money é uma coisa assim, que se você entender, por exemplo, o juro. Seu cérebro, eu vou abrir para vocês fazerem pergunta para o Flávio. Se seu cérebro entender de primeiro o que é uma coisa, ao invés de você ficar achando que é algo, vou te dar um exemplo. Quando fala juro, até os alunos da minha escola, você pergunta assim, o que é juro? A galera da quinta série para frente fala, aluguel do dinheiro. Isso. O que é o mundo? O mundo é sobre quem entende de dinheiro e quem não entende de dinheiro. As maiores companhias que vendem mobílias no Brasil não vendem mobílias, vendem dinheiro. Pode vir, paga o que você quiser, 24 vezes sem juro. Aí você compra um trem que custa 300 conto e paga 1.200. É isso de verdade. Eu já tive marcenaria, eu sei o que eu estou falando. Por que eles fazem isso? Eles contam uma história com mobília, faz você entrar num crédito financeiro, e você não sabia que queria o dinheiro, mas ele fez você comprar um negócio que você precisa. E aí cobra caro, divide em 24, você não sabe nada, porque 3% do Brasil não tem educação financeira. E a pessoa está comprando dinheiro, não é guarda-roupa. Tanto é que não é, porque se você desmontar para mudar, o guarda-roupa não vai. Está entendendo o que eu falei ou não? É o seguinte, Flávio, como que a gente muda a realidade de um país onde o governo e a política pública, não só o cara que está no governo, mas a política institucionalizada, força os brasileiros a não entender de finanças? Tem gente com anador agora, tomando a decisão se vai tomar esse anador para assistir esse chá da tarde, ou ele vai amarrar no fio dental, pôr só um pouquinho e puxar, porque não dá para usar amanhã, né? Pela escassez que o Brasil tem hoje. O que a gente pode fazer com um povo que só 3% tem educação financeira a ponto de ter coragem de investir, mesmo que seja pouco, com a nação que tem 762 bilhões de reais na poupança, que é a metade do rombo de 1,5 trilhão que está no caixa hoje do governo? O que você, como um cara que veio de baixo, o que a gente pode fazer por um povo? Para esse povo mudar? Então, Marçal, a real é o seguinte, quem está no poder não está nem aí para isso. Quem está no Estado ali, está cada feudo defendendo os seus próprios interesses. Cada um está disputando a sua própria capitania hereditária, que é um percentual. A capitania hereditária moderna não são territórios físicos, é um percentual do orçamento. Cada um quer um pedacinho do orçamento. Está todo mundo disputando, é o executivo, é o legislativo, é o judiciário, e por aí vai. Cada um está disputando um pedacinho desse orçamento, cada um está cuidando dos seus interesses corporativos. E não tem ninguém preocupado com a população, não tem ninguém preocupado com as pessoas. Essa é a realidade. Eu tenho 52 anos, eu já cansei de ver gente fazendo promessa, contando historinha para cá, historinha para lá, e essa é a realidade que existe. Eu decidi me emancipar disso. Eu decidi me emancipar disso e cuidar da minha vida. Aliás, a frase sua que eu mais gosto é vai cuidar da sua vida. Essa é a frase sua que eu mais gosto. O vai cuidar da sua vida significa que o indivíduo tem que ser o senhor da sua vida e não o Estado. Não colocar o Estado e esperar que o Estado vai resolver alguma coisa para esse indivíduo. Eu penso que nós somos uma geração, eu sou mais velho que você, mas a gente está vivendo junto uma geração da comunicação. Eu falo com milhões de pessoas na internet, você fala com muitos milhões de pessoas na internet. Ou seja, a capacidade que a gente tem hoje de falar com muitas pessoas na internet pode dar para as pessoas um entendimento e uma libertação maior do que em qualquer outro momento que a gente viveu hoje, no Brasil, em qualquer outro momento. Eu penso que cada pessoa que conquistou qualquer coisa
pode ser uma referência para alguém e ajudar 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 10, ou 20, ou 1000, ou milhões. O tamanho do seu sucesso vai te dar mais voz. O tamanho da sua voz vai libertar mais pessoas. Tem uma frase de uma abolicionista americana, eu esqueci o nome dela, tem um filme com ela. Tubman. Exato, é essa mesmo. Eu acho que é Harriet Tubman. Eu acho que é essa moça mesmo. Ela falou assim, olha, eu libertei 1000 escravos, não libertei mais 1000 porque eles não sabiam que eram escravos. Então, a sua capacidade de abrir a boca e influenciar as pessoas, isso supera em muito a de qualquer governo, a de qualquer político, a de qualquer mamador de teta do Estado que está cuidando apenas dos seus próprios interesses. Então, a partir do momento que você entende o poder que você tem e o que as redes sociais te deu esse poder, você vai ser um agente de transformação e de mudança das pessoas e de mudança do país. Porque o que divide renda não é a divisão de dinheiro. Porque dinheiro tu dá para a pessoa hoje, ela gasta amanhã. Ela não tem educação financeira, ela vai torrar o dinheiro. O que mata a fome de uma pessoa não é nem você dar comida para a pessoa, porque ela vai comer a comida hoje e amanhã. Qual é a comida que ela vai comer? O que divide renda é divisão de conhecimento. O conhecimento gera renda. O teu conhecimento que você adquiriu ao longo da tua vida te permite, se você zerar hoje de patrimônio, tu começa tudo de novo e conquista muito mais rápido. Então, o conhecimento é que liberta. E hoje nós somos uma geração que podemos dividir conhecimento nas redes sociais, através das nossas iniciativas. Então, não que eu seja 100% descrente do que um político pode fazer pelo país, talvez alguém com boa intenção possa ajudar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas o político nenhum vai fazer por você aquilo que só você pode fazer, que é a sua parte. A sua parte só você pode fazer. Muito bom. Vamos direto do como aí, ó. Se prepara aí para fazer a pergunta para Flávio Augusto da Silva. O time aí, ó, presta atenção. Dá preferência para os conselheiros aqui para mim. Vai lá. Alô. Pronto. Flávio, eu li seu livro e é incrível. O que moveu seu coração a não vender a WhatsApp no momento que você passava uma crise, que foi o que você escreveu no livro? E qual outro momento você teve a mesma sensação do coração e tomou outras boas decisões? Vamos lá. Só corrigindo um pouquinho a sua pergunta, talvez essa tenha sido a sua compreensão. Eu não estava vivendo uma crise quando eu recebi a proposta de compra. Não é? Aliás, ninguém compra empresa em crise, ninguém compra empresa que está mal. Então, essa é uma primeira percepção cultural que as pessoas precisam entender. Eu sei disso porque quando eu vendi a WhatsApp em 2013, eu fiquei um tempo respondendo perguntas do tipo: pô, tu vendeu a WhatsApp, né? Vendi. Pô, ela estava indo bem, né? O que aconteceu? Tipo assim, o cara pensa, pô, se ele vendeu a WhatsApp porque ela não estava bem. Se ele vendeu o Orlando City porque ele não estava bem. Não é? E não é assim que funciona. Você não vende um negócio que não está bem, ninguém quer comprar um negócio ruim. O cara quer comprar um negócio bom. Ou quebrado. Né? Ou então completamente quebrado para poder ele aproveitar o espólio de guerra ali. Mas assim, o negócio que é comprado com sucesso é um negócio que está bem. Então, a minha empresa naquela época estava super bem, não tinha crise, recebi uma proposta de um concorrente que queria crescer. E o que me fez não vender, eu fui estudar equity, eu contei essa história aqui agora há pouco, e percebi que eu podia crescer muito. Eu assumi um determinado risco, porque eu deixei de pegar um dinheiro garantido que estava ali na minha mão, mantive esse patrimônio no jogo por mais um tempo, acreditando que eu multiplicaria. Deu certo. Em vez de vender por 100, eu vendi por 500 de dólar. Ou seja, mas o que fez eu não vender foi eu ter entendido aquele jogo que eu não sabia, e eu falei, cara, eu acho que eu posso jogar esse jogo e eu tenho como crescer nos próximos anos. De fato, eu tinha muita margem para crescer ainda. A diferença da oferta de 100 para de 500 foi quanto tempo? Foi de 2008 para 2013, foram 4 anos e meio. Ele não recebeu uma oferta maior, ele gerou um valor maior. Eu gerei um valor maior. E ele só gerou porque esse cara engatilhou o cérebro dele oferecendo 100 milhões de dólares, que ele achava com toda a veemência da vida dele que ele não valia isso. Só que isso assombrou ele. Se ele fosse um cara dinheirista, que é a minha leitura dele, conhecer ele um pouco, ele entregava esse negócio e tchau. Só que ele falou, vocês estão vendo o que eu não estou vendo, como que eu vou vender um negócio sem ver?
Então, vou estudar. Ao estudar, de 2008 a 13, ele gera valor nesse negócio para vender, que é diferente. Ele foi pego de surpresa, sendo vendido, sem saber. Não, então, peraí. Tem uma empresa minha que está passando por isso, ofereceram um dinheiro que eu acho que não vale. Só que no meu caso é o contrário. Eu acho que é muito pouco que o cara ofereceu. Aí eu falei, vocês fizeram isso na empresa? Não, vamos vender depois de fazer isso. Eu topo vender, desde que... Aí esse tempo dessa reação, de tipo, cara, você não programou para vender, e se programou, não fez o que programou, vamos fazer o negócio? Depois a gente vende. Então, assim, a questão da geração de valor é absurdo. Por que eu perguntei a data? Porque a data não foi que alguém deu uma oferta melhor. Ele gerou valor. Ele cresceu o negócio. Entende ou não? Foi uma decisão técnica mesmo. Foi uma decisão técnica. Foi uma decisão... A partir do momento que eu aprendi aquele jogo, e eu cresci 4 vezes mais e vendi 5 vezes mais. A empresa estava 4 vezes maior, 4 anos e meio depois, e eu vendi por um valor 5 vezes maior naquele período. E é importante assim entender, as pessoas, qual o melhor momento de vender um negócio? É quando você está voando, cara. Esse é o momento de vender. Não é quando o negócio está ruim, é quando o negócio está excelente, está voando. Eu lembro quando eu vendi o Orlando City, eu vendi em 2021. Qual era a minha narrativa da venda? Nós vamos ter Copa do Mundo em 2026, percebe? Tem aí grandes contratações para vir. Eu participei das discussões da contratação do Messi lá nos Estados Unidos. Eu já sabia dessa informação. Olha, vem contratações grandiosas, vai ter Copa América, tem contrato com a Apple. A MLS, a gente participei de negociações com os contratos do streaming da Apple TV, que é uma das patrocinadoras da MLS. A MLS é a liga de futebol nos Estados Unidos. Não é? É a Major League Soccer. E aí o que acontece? Então, o cara que compra, ele pensa assim, pô, esse negócio vai crescer. Então, o momento de venda é quando você está bombando, voando, mas que você vende para quem compra um futuro. Porque aí muitas pessoas falam assim, pô, mas por que você vendeu, cara? Pô, uma hora você tem que vender. Uma hora você vai vender. Eu faço negócios para vender. 100% das minhas empresas serão vendidas. 100%. Até porque uma empresa ou quebra, não recomendo, ou é herdada, mas aí você tem que morrer, também não recomendo, ou ela é vendida. Só tem esses 3 possíveis destinos para uma empresa. Ou ela pode ser doada. Doada, pode ser doada também. Eu já doei para não ter que fechar. É isso. Mas é o que eu te falo. Então, toda empresa, ela é vendida porque deu certo, não é vendida porque deu errado. Beleza? Boa, vai lá, próximo. Obrigado. Oi. Flávio, eu te conheço desde 2008, onde eu tive a honra de fazer parte do seu time comercial, que legal. Da WhatsApp Curitiba. Como é que é o seu nome? Bárbara. Bárbara. E desde então, sim, Pablo, ele é uma máquina de vender. E desde então, naquela época eu já tinha conhecimento da grandeza da sua pessoa, do seu trabalho, mas eu percebo que você preferiu ser uma pessoa mais low profile no digital. E eu queria entender por quê. Eu sou tão low profile digital? Assim, você responde mais caixa de pergunta que 300 influenciadores juntos. O que você chama de... Só me define low profile digital, só para eu entender. Você não aparece muito, você não se expõe, não expõe. A gente tinha muito golden tips naquela época. Certo. E eram golden tips valiosíssimas que você poderia estar dando no seu Instagram. E eu percebo que é mais caixinha de pergunta mesmo, você não se expõe muito. Entendi. Olha, eu estou na internet desde 2010. Não é? Eu estou na internet desde 2010, eu tenho, nas minhas redes sociais todas, cerca de 12 milhões de seguidores. Falo em torno entre 15 a 20 milhões de usuários únicos por mês, considerando todas as minhas redes. Mas eu entrego o que eu tenho disponível de tempo para entregar. Não é? Eu realmente prioridade, o digital. É mais prioridade. Eu acho que ele tem vergonha. Não, que vergonha. Zero. Vergonha nenhuma. Zero. Mas, assim, eu dedico o tempo que eu me proponho a dedicar. Então, por que eu faço caixinha? Por que eu gosto muito de caixinha? Porque eu ocupo os espaços vagos que eu tenho. Então, por exemplo, fiquei aqui uns 5 minutos aguardando a entrevista começar. Eu já fui para a caixinha. Então, um intervalo entre uma reunião e outra, eu vou para a caixinha. Você acha brega ter que por que não você falar?
Eu falar, eu posso. Quando eu posso, eu falo. Eu tenho, se você entra ali, os meus Reels, tem vários Reels meus falando, mas eu não faço isso diariamente, porque isso ocuparia um tempo que, para mim, eu não tenho esse tempo no momento. Às vezes, ele não usa o tempo de forma ativa. Ele usa ali um espaço de uma coisa e... É que eram muito boas e, assim, seria uma honra poder ter você também nos stories entregando o seu conteúdo. Que bom. Então, clica no link. Eu tenho várias atividades, né? Então, entre essas atividades eu faço, né? Clica no link, tem um link aqui que você vai receber na sua casa. É isso aí, valeu. Ó, às vezes um cara igual o Flávio, ele é mais reservado. É o estilo dele. Mas ele mudou muito. Ele está nos palcos, igual sertanejo, show para todo lado. Ele mudou muito. A gente fez esse ano 27, a gente falou quase 80 mil pessoas, 27 apresentações no Brasil, com a Trinca. Então, esse ano foi um ano que eu fiz bastante coisa mesmo. Queria te perguntar uma coisa, que você uma vez tirou onda comigo e agora você vai ter que responder sobre isso. Eu já sei o que você vai falar. Ai, que salvação. Estou lá um dia conversando com o Flávio. Flávio, por que você não tem seu jato? Aí ele me descascou. Boa. Jato isso, jato aquilo. Aí eu falei, mas esse relógio no seu braço? Ele falou assim que gasta muito dinheiro. Aí eu falei, mas esse relógio seu aí também é uma escolha sua. Bati a boca com ele. Ele foi um cara que eu assisti um vídeo dele, eu acho que a Bárbara tem razão. Acho que você pode, isso eu só acho, tá? Sua vida vá cuidar dela e você faz o que você acha. Você já está fazendo bem, inclusive. Mas a sugestão que eu acredito é que cenas como aquela me marcou muito. Uhum. Aquela cena você indo por um jato e escreveu assim, ó, eu gravei a tela. Se as decisões que você tomar der certo, todo mundo ganha. E o contrário também é verdadeiro. Aí ele e a família indo para um jato. Uhum. Eu vi aquele vídeo, eu gravei e falei antes de conhecer ele. Respirei e falei assim, eu vou viver exatamente isso. Eu não aceito viver menos que esse cara está fazendo aqui e falando. Eu não sabia que ele, por questões de lógica financeira, é melhor ser investido do que comprar um jato mesmo, eu entendo. É melhor fretar. É melhor fretar. Só que aí, ele comprou um jato agora e gastou uma pá de dinheiro e eu fiquei assistindo aquela cena. Uhum. E eu queria saber como é que foi seu destravar. Muito interessante falar Conta sobre pra isso. mim. Olha só, eu não ando de aviação comercial dentro do Brasil, nos Estados Unidos e da Europa, aliás, na América do Sul, nos Estados Unidos e na Europa, desde 2010, 2011. Eu tenho alguns marcos na minha vida. Eu lembro que foi em 1990, eu fui num churrasco na casa de um tio, e a Luciana foi encontrar comigo em Copacabana. A gente namorava e a gente foi nesse churrasco. Então, a gente saiu de lá 11 horas da manhã para esse churrasco. E aí fomos para a Avenida Atlântica, esperar um ônibus. A Avenida Atlântica é aquela rua da praia em Copacabana, pegar um ônibus. E a gente esperou meia hora, 40 minutos, 1 hora, e aquele ônibus não chegava, 1 hora e meia a gente esperando, já com fome. E aí decidimos pivotar a ideia, peguei um ônibus para Barra da Tijuca, pegamos lá um ônibus para Alvorada, levou mais 1 hora, chegamos lá 2h30 da tarde na Alvorada, era um domingo, lotado de gente, porque era domingo, dia de praia, na Barra da Tijuca, na Alvorada, ali estava lotado. Hoje eu fiquei mais uns 40 minutos esperando o ônibus, a gente entrou no ônibus, sentei no ônibus, tinha uma turminha bacana ali da Cidade de Deus, que ficou meio que implicando comigo ali, eu fiquei ali quieto, porque se eu encrespasse alguma coisa, eu apanhava ali dentro do ônibus, então foi bastante desgastante. Bom, conclusão, para resumir, cheguei lá na Taquara, em Jacarepaguá, na casa do meu tio, tive que andar com a Luciana, subindo ali uma ladeira, e chegamos lá na casa do cara, era 4h30 da tarde, tinha uns pedaços secos de carne, e aquele dia eu falei, nunca mais na minha vida eu entro no ônibus. Nesse dia, nunca mais na minha vida eu vou entrar num ônibus. Esse dia eu voltei para casa, de carona, com esse meu tio. No dia seguinte, eu comprei um carro. Pendurado, um Passat. Comprei um Passat 86, não era álcool não, era gasolina, era um Passat Responsa, um Passat Pointer, era um negócio bacana na época. Os mais velhos vão lembrar aí, né? E, cara, pendurado, não tinha dinheiro. Tinha outro problema, não sabia dirigir. Também não sabia dirigir.
E aí fui aprender a dirigir. Eu só falei o seguinte, eu não ando mais de ônibus. Até eu aprender a dirigir aquele carro, eu só andei de táxi, eu não andei mais de ônibus, nunca mais na minha vida eu andei de ônibus. Um dia, em 2010, eu falei, não entro mais num avião comercial. Não entro mais. Então, a partir daquele dia, só fazia voo comercial em voos intercontinentais, Estados Unidos, Brasil, Europa, não é? Ou seja, eu tenho aí quase 14 anos de aviação executiva. A partir de 2015 foi quando eu comecei a pensar em comprar avião. E aí eu fiz conta, eu sou um cara muito lógico, e fiz a conta que eu continuar fretando todas as vezes que eu queria, era muito mais em conta do que eu comprar. Porque quando você compra, você tem um custo de capital. Ou seja, você vai comprar um avião, 15 milhões de dólares, você deixa de ganhar 10% ao ano desses 15 milhões de dólares. 1,5 milhão de dólares é só o custo de capital. Fora o custo fixo, fora o custo variável, fora a depreciação. Porque as pessoas costumam calcular apenas o quê? O custo operacional. Eu sou bom de matemática, eu calculo também o custo de capital. Só tem uma coisa do avião, que ele é bem comprado, ele vai valorizar sempre, principalmente no Brasil, né? Ele não para de valorizar. É por causa aqui da pandemia, né? A pandemia foi um ponto fora da curva. Não é? A pandemia foi um ponto fora... Mas antes dele, toda a aviação, eu não voo há mais tempo que você, mas virei aviador nisso, eu não vi uma curva de 2008 para cá, avião desvalorizando. Talvez uma compra mal feita. Uma compra bem feita, só assim, ó, só a valorização. Claro que tem a depreciação do motor e tudo. Você tem overhaul, você tem todo o custo. Já fiz 2 vezes, nem tem medo, eu já entendi o jogo. O custo você faz, exatamente. E eu nunca comprei, entendeu, Pablo? Nunca comprei. Então, eu vou fretar, vou sempre fretei. Aí o que eu me convencia para fretar? Cara, eu andei em Global, andei em 7X da Falcon, Falcon 900, Falcon 2000, Gulfstream, enfim. Eu cada hora vou voar no avião que eu quiser, eu contrato e ponto. Não compensa. O que mudou? Essa é a tua pergunta. O que mudou? O que mudou é o seguinte, meu caro amigo. É um tema perigoso de falar. As pessoas precisam tomar cuidado para ouvir isso aqui. Essa fala talvez trava um pouco de pessoas é possível. E vai destravar outras Vai destravar pessoas. Quem precisa destravar. Isso. O ponto aqui é o seguinte, tá? Tem uma fase na tua vida que você tem que fazer conta. Você vai fazer conta. Tem uma fase na sua vida que você precisa... Por exemplo, numa determinada fase da vida, é melhor o cara alugar um apartamento do que ele comprar. Porque ele imobilizar dinheiro, aquele dinheiro pode ser muito mais aplicado num negócio e ele multiplicar muito mais do que ele preso dentro de um avião. De um apartamento. Tá? Então, tem uma fase na sua vida que é assim, que você precisa fazer um cálculo para ver qual é a atitude que tu vai ter para que você gere mais riqueza e esse acúmulo de riqueza. Só que tem um ponto. Esse acúmulo de riqueza é para quê? Para que serve esse acúmulo de riqueza? Para que é? Acúmulo de riqueza é para quê? Número 1, para você beneficiar a sua família. Você trabalha pelo teu filho, pela sua mulher, pelo seu filho, pela sua família. Então, você tem que equacionar o que eu quero deixar para o meu filho. Eu quero deixar o suficiente para ele ter uma vida boa, mas que ele precise trabalhar. Que ele não fique um parasita de herança. Então, eu vou ter um planejamento sucessório. Então, parte da riqueza que tu constrói é para um planejamento sucessório. Outra parte da riqueza que você constrói é para você investir, doar e apoiar causas que você acredita. Eu estou falando o meu método, tá? Não sou dono da verdade. Então, eu pretendo investir, doar, gastar minha riqueza com causas que eu acredito. Podem ser causas sociais, podem ser causas espirituais, podem ser causas de qualquer natureza que faça parte daquilo que você acredita. Então, um segundo pedaço da riqueza que eu construo é para apoiar aquilo que eu acredito, para a humanidade, para legado que eu quero. E uma terceira parte é para eu desfrutar. Uma terceira parte é para eu desfrutar. Então, se eu, no meu planejamento sucessório, eu tenho 52 anos, pretendo viver algum tempo ainda na vida. Se eu já tenho equacionado o meu planejamento sucessório para a minha família, e já tenho equacionado o que eu estou disposto a investir e doar para causas que eu acredito, todo o restante dessa riqueza que eu construí e continuo construindo, eu ainda não consegui
eu não quero parecer arrogante, mas eu vou continuar a minha construção aqui, né? Eu ainda não consegui gastar mais do que eu produzo de dinheiro todos os anos. Eu ainda produzo muito mais do que gasto, mesmo com tudo que eu gasto. Mas ainda assim, se eu já fiz o meu planejamento sucessório, se eu já fiz o meu planejamento para apoiar ou doar dinheiro para as causas que eu acredito, 100% desse outro dinheiro, se sobrar no dia que eu morrer, é fracasso. O que eu quero dizer é o seguinte. Esse dinheiro tem que ser zero. Eu tenho que terminar a vida com zero. Porque se eu já fiz um planejamento sucessório, se eu já fiz um planejamento... É forte, né? Se eu já fiz um planejamento sucessório, se eu já fiz um planejamento de doação para as causas que eu acredito, qualquer dinheiro que sobre na minha conta no dia da minha morte é fracasso, é desfrute que eu não tive. Nesse ponto, o que significa dizer... A partir de uma fase da vida, e tomem cuidado para entender isso que eu estou falando, porque muito provavelmente você não está nessa fase, eu já estou. A partir de uma determinada fase da vida, a meta é terminar com zero. Então isso significa o seguinte, eu preciso transformar toda a riqueza que eu crio em alguma coisa que eu vou desfrutar. Então a partir desse ponto, o cálculo para mim agora não importa. Então eu comprei um avião, mesmo sabendo que se o dinheiro tivesse aplicado e eu estivesse fretando, seria mais barato, porque eu quero me dar ao luxo de ter a exclusividade que eu quero ter a disponibilidade na hora que eu quiser ter, a máquina que eu quiser ter, da maneira que eu quiser ter, custe o que custar. Então, eu entrei numa fase de um tempo para cá... Obrigado. Eu entrei numa fase de um tempo para cá, eu andei adquirindo várias coisas recentemente, que tem a finalidade... que é uma das finalidades que eu tenho na minha vida, que é desfrutar a minha vida ao lado das pessoas que eu amo. Então, agora, essa conta, que sempre foi muito importante para mim numa fase anterior, nessa fase agora, ela não é mais importante. Doeu, mas saiu. Doeu, mas saiu. Eu queria a resposta assim, 5 minutos para dar a resposta. Sabe por quê? Porque doeu nele. Ele já tinha o dinheiro. E é por isso que eu estava enchendo o saco aqui. Ele já tinha o dinheiro, mas não tinha a crença. Ele demorou a construir isso aí. Ele já tinha o dinheiro para fazer. Não, mas são fases, cara. Eu sei que é fase. É a fase que você dá o braço a torcer. Não, mas não é dar o braço a torcer. Não, cara, eu sei, por incrível que pareça, cara, quando você tem muita... Sabe aquele cara que junta dinheiro, junta? É importante o cara estar focado no acúmulo, entendeu? A transição do cara que junta para o cara pensar assim, agora o meu objetivo é torrar isso aqui, nossa, a transição é uma mudança muito radical, entendeu? Eu estava lá em Dallas. Tem um livro assim, Morra com Zero. Isso aí está influenciando muita gente. Eu só tenho um cuidado com isso aí, eu acho massa a história do Morra com Zero, eu só tenho um cuidado que eu quero dar para todo mundo não entrar por um caminho achando que esse caminho é a diversão. Tem um viés, às vezes, comunista de não querer deixar nada para filho, não deixar legado e resolver com isso, ou então doar toda a sua fortuna. Eu tenho pensado diferente, tá? Só mais você ter uma causa que é automatizada e que faz gente prosperar. Eu sou mais você desfrutar a vida desde o começo, mesmo passando dificuldade. Porque depois, tendo muito dinheiro, você vai arrepender de cada coisa que você não fez. Tem um restaurante que eu tive covardia de levar a Carol, e no dia que eu prosperei, falei, vou levar, o restaurante tinha fechado, quebrado. Sabe, só se eu ir lá e montar o mesmo restaurante para dar o prazer para ela. Um dia ela falou, ontem eu entrei de sócio num loteamento do lugar onde ela queria ficar hospedada. Eu nunca tive coragem de ir lá. E tinha o dinheiro, mas não tinha a crença. Deixa eu te falar uma coisa, se você tem os códigos para prosperar, não há regra para nada, não. Agora, não seja um aventureiro sem os códigos para sair numa aventura querendo quebrar tudo. Você vai quebrar. Isso aí não é isso que eu estou falando. Esse é o perigo quando a gente fala sobre esse assunto. Eu vi que você tomou esse cuidado. Eu tomo muito esse cuidado porque, por exemplo, Pablo, eu lembro que eu abri minha empresa com um cheque especial de 12%, eu tinha 23 anos. E você não recomenda para ninguém. Eu não recomendo para ninguém, mas faria de novo. Pois é, mas se você recomenda isso, a pessoa surta, porque ela vai dar errado. Tem gente que surta, a gente precisa ter responsabilidade, mas foi o que eu fiz, é a minha história. Por exemplo, eu abri a segunda filial no cheque especial em São Paulo.
E depois que eu abri a segunda filial no cheque especial, eu comprei um apartamento do cheque especial também. Aí viciou. E aí o que acontece? Não, aí depois eu, cara, paguei geral. Eu me garantia. Vai fazer isso sem se garantir. Vai fazer isso sem vender. Eu gerava receita. Eu para contar esse tipo de situação, eu tenho muito cuidado. Por quê? Porque às vezes o cara ouve a gente falando aqui, cara, já sei, cheque especial. Aí se ferra. Você entendeu? Então tem que tomar muito cuidado. Você tem que ter a ferramenta. Eu fui um cara que cresci muito rápido, com 23, 24, 25, muito rápido. Entendeu? Mas eu tinha a ferramenta. Eu tinha uma máquina de geração de receita, de venda. Sempre foi a minha fortaleza, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado com esse ponto. Agora, sempre fui também muito matemático, né? Não faça uma dívida que essa dívida não se paga automaticamente ou não te obriga a trabalhar a ponto da energia que você está gerando com essa obrigação pagar essa conta automaticamente. Ou é você produzindo, uma tecnologia produzindo, ou um grupo de pessoas produzindo. Nunca faça isso. Mas o recado que eu dou, sendo alguém que aprendeu muito com o cara que está sentado aqui do lado, é que às vezes não precisa demorar tanto assim. Porque meu filho quer que eu compre um carro. Sabe qual conta que eu falo para ele? Ele quer uma Bugatti Chiron. Eu falo para ele, esse dinheiro no banco, por ano, é milhões. Então não faz sentido. Aí ele falou assim, mas tudo que você fala que você vai fazer, você faz. É só você querer fazer. O dinheiro é o de menos. E na cabeça dele, ele é treinado a pensar assim. Só que eu penso, o que eu vou ganhar de idade com isso? O que eu vou mostrar para o mundo? Eu vou ficar parecendo um jogador de futebol? Daqui uns dias vocês vão ver, vou lá e compro e vai dar tudo certo. Só que essa tem que ter uma lógica. Eu acho que tem que ter propósito. Tem que ter propósito. Tem que ter propósito. Eu acredito que esse negócio de você viajar muito, acho que você equacionou isso. Equacionei. Porque você fez 27 viagens assim, mais outras que você vai fazendo e tudo. Por que é interessante ouvir isso? A minha decisão não pego mais filho em Guarulhos. Acabou. Você sabe o que me fez comprar meu jato? Foi um dia estar com a minha família e os meus filhos pequenos em Guarulhos. E aí eles falaram, senhor, nós erramos aqui sua passagem, agora você vai decolar lá de Congonhas. E como é que é? Eu vou entrar no avião aqui, você vai transferir para lá? Não, você vai de táxi. Aí eu fui, aí vocês falam, cara, vocês são frescos, o problema dele foi ônibus, o seu é táxi. É o dia da revolta. É o dia que você fala assim, ó, daqui para frente eu não vou fazer isso mais. O dia que você foi CLT, não foi também? Não, eu nunca tive carteira assinada. Nunca teve esse prazer? Não, nunca tive esse prazer. Eu tive, fiquei 13 anos com esse negócio. Eu fiquei 4 anos numa empresa, mas foi por fora mesmo. Foi por fora. O dia da revolta você fala, eu vou. Você sabia que o dia da revolta de alguns aqui é fechar o negócio que tem? Tem gente aqui que está esperando o negócio dar certo. Esse negócio não vai dar certo, ele tem que ser fechado. Sua cabeça tem que mudar para você falar, não tem um apego emocional a negócio. Tem gente que insiste no modelo de negócio errado. Já teve aula aqui hoje. Agora, o grande lance é o seguinte. Está cumprindo seu propósito? Está transbordando na vida dos outros? Sua vida está valendo a pena? Essa é uma grande questão que eu faço de pergunta para todo mundo que está assistindo. E eu quero te perguntar algo, Flávio. O que você sugere para as pessoas que assistiram isso aqui? Talvez o Marçal Talks aí mais longo. O que você sugere para a pessoa, na hora que ela desligar essa TV ou desligar esse computador, o que é um passo prático de alguém tão resoluto como você, de alguém que gosta de experiência como você? O que você acha que essa pessoa tem que fazer? Ela acabou de desligar isso aqui, qual que é o conselho que você dá para ela? Vou dar 2 conselhos. Não fique só. Não fique só. Manter uma convicção que vai te levar para um resultado acima da média vai exigir que cada pessoa se desconecte do mundinho, né? Da boiada. Ela tem que se desconectar do fluxo comum. E isso não é fácil. Quem decide sair do fluxo comum vai ser criticado, vai ser zoado, vão te chamar de Elon Musk, entendeu? Enfim, o cara vai te zoar, vai dizer que o fulano agora quer ser o Elon Musk, entendeu? Vão te chamar, o cara quer ser empresário. Está sendo manipulado pelos gurus da internet, você entendeu? Vai caçoar de você, você entendeu? Então, o que acontece? Você sozinho, muito que provavelmente não vai conseguir. Então, não fique só. Não fique só. Tá? Segue as pessoas que você admira na rede social e se conecte, se possível, com pessoas que pensam diferente da maneira que você quer. Conselho 2, se você não tem necessariamente que seguir uma cartilha,
você precisa ter coragem para você se desvencilhar da manada. Tem que ter coragem. Ou seja, se você se formou, se você ficar na CLT por 40, 50, 60 anos, o final da sua vida vai ser INSS. Então, você tem que entender, esse caminho vai dar para você os sonhos que você deseja? Esse caminho vai te dar a recompensa que você acha que você merece? Se a resposta é sim, segue aí. Se a resposta é não, você precisa fazer alguma coisa. Tem que ter o dia da revolta. Você precisa tomar uma decisão. Você precisa criar o seu próprio negócio. E aí a ferramenta inicial para criar o próprio negócio é aprender a vender. Você precisa aprender a vender. Se você aprender a vender, você está um passo mais próximo de ter sucesso no seu próprio negócio. Flávio perdeu todo o dinheiro dele. O que ele faz amanhã cedo? Acabou tudo. Assim, tá bom. Tudo. Então, crédito, está devendo, o pau então, quebrou. Ótimo. Então, vou te fazer uma pergunta antes de responder. Tem o meu Instagram ainda? Perdeu tudo. Perdi o Instagram. Perdeu. Tá bom. Eu já perdi o Instagram, não é tão importante assim, não. Não, eu sei. Não, estou dando um exemplo. É porque todo mundo fica com a falta de ar. Assim. Não tenho. É mais para saber. Rede social. Eu perdi a rede social? Meu amigo, sabe aquele projeto? Você está sem nada. 0. Dá licença. Sem nome. Perdeu seus contatos. Perdi os contatos. Perdi os contatos. Aí é problema. Então vamos lá. Então, eu perdi. Era só ligar no banco. Banqueiro. Exatamente. Não, exatamente. Não, você imagina. Você fala, tem um network. Beleza, eu faço uma ligação, acabou, está resolvido. Eu acho massa você que está assistindo agora escrevendo assim, ó. Não, bate palma porque é real. Tá resolvido. Agora tem um cara. Ele tem um cara agora que é igual aquele meme do Leonardo DiCaprio. O cara pulou no sofá e falou, mentiroso! Deixa eu te falar, é desse jeito. É desse jeito, cara. Esse cara já fez o quê? Você faz uma ligação pro cara e fala assim, olha, vou fazer um projeto tal. Quer vir? Quero. Ele não vai dar uma dica do cara do Voyage de novo, né? Não, cara. Porque Esse que pulou tem. do sofá, você não entendeu. Tá. Quando você constrói, isso é know-how, isso é sabedoria, isso é crédito, isso é um negócio que ninguém apaga. Agora, não Sem tenho nada. Nada? Porque é isso, se você Então, der a resposta então e a não- pessoa entender, ela pode seguir. Tá, ué. beleza. Aí, então deixa eu dificultar um pouco. Então vai. Não posso nem usar a minha cara. Aí, beleza. Dá Beleza. nada. 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 Então, o que eu Você faço? só vai ficar com o sobrenome Silva. Silva, e tem que trocar de nome. Não, outro nome. Tá bom. Giovanni da Silva. Giovanni da Silva. Isso. Tá legal. Eu crio um avatar em inteligência artificial, abro uma rede social com esse avatar, tenho o meu conhecimento? Pronto. Com todo o conhecimento que eu tenho, esse avatar, eu vou construir esse avatar em cima da inteligência artificial e vou de cara fazer muito rapidamente, quando tiver um público pequeno já faço um curso rápido desse conhecimento que eu sei, que eu tenho, lanço ele e já faço 1 milhão, assim, rápido. No primeiro mês já faço 1 milhão rápido ali. Você vê que ele é humilde, que eu Tá faço legal? no mesmo dia. Não. Eu faço no mesmo dia. Eu não Pelo preciso... menos esse aí eu não ganhar do Fábio. Não. Eu Só não pra quero, encher o saco, eu vai. não quero fazer nem no mesmo dia. Vamos lá. Eu faço. E aí eu boto, faço, ligo, vendo e começo. Daqui a pouco esse avatar está mais famoso que o Flávio Augusto. Presta atenção. Então agora, o Flávio não tem o conhecimento, porque tem muita malícia aí, tem tá. muita... Vamos destruir o conhecimento. Então não tem Aí você fala, por que conhecimento você está nenhum. tomando tudo que o Legal. cara tem? Você está tomando o WhatsApp, você está tomando Tá a bom. conta do Instagram, você está tomando o relacionamento com os bancos, tudo. Sabe por que eu estou tomando? Para alguém que está assistindo isso aqui desconfiar. Porque se eu tirar tudo dele e ainda tiver como fazer alguma coisa, é o que você tem que fazer, ué. Se você não tem isso que eu estou tirando, anote o que eu falei. Estou tirando isso, que aí você tem que construir. Esse celular aqui vale bilhões, certeza. Você comprou o mesmo celular que ele. Só que esse aqui, pelos contatos, esse aqui tem contatos meus, 2 anos falando com ele, ele não respondeu nenhuma vez. O celular é poderosíssimo. Ou seja, você imagina o relacionamento que tem aqui dentro? Agora, você não pode usar seu conhecimento. Vamos supor. Eu perdi o conhecimento. Não, isso é uma questão. Mas, felizmente, você bateu a cabeça, apagou sua memória. Esqueci tudo. Mas você tem suas capacidades cognitivas Tenho e capacidade tudo. cognitiva. Sem a sabedoria que você tem. Como começar de novo? Agora eu quero ver algo acontecendo pela primeira vez. Como criar uma saída não podendo usar a saída que você vai engatilhar automaticamente. Perfeito. Que já tem isso treinado na cabeça dele. Você não pode usar ela. É a saída sua, é para fazer essa. Você vai ter que inventar uma agora. Tá. Cara, eu até não vou inventar não, cara, porque tem coisa que não dá para...
reinventar, nem precisa, né? Você não precisa reinventar a roda, mas o caminho que eu tomaria seria de aprender a vender. Eu iria aprender a vender, usaria a internet. Eu, quando comecei a aprender a vender lá na década de 90, não existia internet. Então, eu fazia um trabalho de call center, entendeu, Pablo? Apesar de você ter falado do call center, porque todo o meu trabalho era por telefone. Não era um call center, mas era tudo como se fosse um call center. Tá né? bom, você ganhou, então. Não, imagina, cara. Mas aí o que acontece? Eu aprenderia a vender. Eu começaria com venda. Venda é tudo, cara. Venda é a única maneira de você gerar receita numa empresa é através de venda. Tem alguém, uma pergunta para o cara aí que não sabe nada, que apagou a memória. É um pouco você sabe. Tem como uma pessoa falar que trabalha com alguma coisa que não seja venda? Então, tudo é venda. Até o cara do almoxarifado vende, porque ele vendeu o tempo dele para fazer aquele trabalho, entendeu? Para um cara que está vendendo alguma coisa lá Para na o cara ponta. que está vendendo alguma coisa na ponta. Então, tudo se resume a, no final das contas, uma venda está acontecendo. Ah, eu tenho preguiça de vender, eu tenho vergonha de vender. Meu, cara, tem que mudar. Se você não vende, você vale pouco. O cara que vale muito é cara que vende muito. Entendeu? Então, eu iria aprender a vender. Meu foco inicial seria aprender a vender. Cara, vender qualquer coisa. Podia vender coisa em marketing de multinível, podia vender produto de porta a porta, vender curso de inglês, vender qualquer coisa. Aprender a vender, atender cliente e aprender a vender. Esse é o primeiro nível, aprender a vender. Segundo nível, aprender a liderar. Aprendi a vender. Agora, se eu aprendo a liderar, significa dizer o seguinte: eu posso contratar 2, 3 pessoas e liderar essas 2, 3 pessoas para vender. A liderança é o primeiro degrau da escala. Eu sei fazer alguma coisa. Quer escalar? Aprende a liderar pessoas para fazer essa coisa que você sabe. Esse primeiro degrau da escala é liderança. Terceiro ponto, formar pessoas. Terceiro nível, formar pessoas. Tá? Então, vamos lá. Se eu sei vender, sei liderar. Agora, se eu sei formar líderes, eu estou exponenciando aqui a minha possibilidade de crescimento. Então, para fechar a resposta, eu vou te falar. Aprende a vender, nunca mais você fica pobre. Quem sabe vender, nunca mais fica pobre. Aprendeu a liderar, você vai fazer o teu primeiro milhão e mais alguns milhõezinhos. Porque você aprendeu a vender e aprendeu a liderar, você exponenciou no primeiro nível aqui. Primeiro milhãozinho já vem. Aprendeu a formar líderes, aí pode esperar alguns vários milhões. Se você aplicar isso, inclusive, num bom modelo de negócio voltado para a equity, tem alguma chance de fazer o bilhão também. Tá? Então, é vender, liderar e formar líderes. Uma salva de palmas, instrução. Obrigado! Flávio Augusto da Silva. Como eu tenho mais entrevista, senão eu ia tomar seu tempo aqui, com esse chá da tarde, mas o chá acabou. Está quase jantar. Bora fazer o jantar. Vamos embora, jantar, não tem problema. Cara, sabe o que a gente podia fazer? Alguma coisa, não sei se é aberto para todo mundo, mas tipo assim, tem aquelas conversas tipo o real mesmo, eu te pedindo conselho que eu preciso e você dando a resposta. A gente podia fazer um negócio desse. Fazemos? Não sei se vocês entenderam. Coisa de verdade. Coisa de verdade, eu falando, Flávio, tô com esse problema, o que você acha? Aí o Flávio falar, a gente trocar ideia, é aquele negócio que a festa onde todo mundo leva presente é a melhor festa que eu conheço. Onde você vai lá para pegar, mas você leva presente e todo mundo troca presente. Nunca vi um negócio funcionar tão bem. Eu quero pedir para você dar um recado para toda a humanidade. Você que é um cara experiente, um herói nacional. Eu acredito que o Flávio é um dos heróis nacionais. Vou explicar por quê. Porque começou do jeito que começou, foi exponencializando, aprendeu coisas simples. Ele falou 3 coisas simples que eu acho que todo mundo cai a ficha. Você tem que aprender a vender. Eu gosto de falar que quem não vende não pode comprar o que quer. Então, se você quer comprar alguma coisa, e eu te falo, o desejo de compra seu hoje está relacionado com a sua capacidade de venda. Boa. Eu falo assim, né? Para aumentar seu poder de compra, você precisa aumentar seu poder de venda. Ou seja, sensacional. Eu não me recordo, até os meus 27 anos, eu desejar ter qualquer sentido, ou vontade, ou sonho de comprar uma Ferrari. Porque eu não tinha capacidade de venda para poder comprar esse carro. Eu quero te destravar nessa fala.
Inclusive, o livro que eu vou te dar chama Os Códigos do Desbloqueio, que eu acho que você está muito bloqueado ainda. Obrigado. É o seguinte. Eu escrevi... Olha, eu vou ler esse livro e vou comprar uma nave espacial. É isso. Ah, garoto! Eu ia falar isso. Sabe o que acontece? A capacidade sua de testar, aprovar e ter uma retroalimentação sobre vendas aumenta seus desejos, aumenta seus acessos, aumenta seus desafios, aumenta suas experiências, aumenta o seu network. O que eu quero te falar com isso? Liberar para o meu amigo aqui no Chá da Tarde, dar o recado para o mundo inteiro. Se você fizer com vontade ou sem, de qualquer jeito você vai aumentar a sua capacidade de venda. Se você fizer com medo ou sem medo, de qualquer jeito, né, Tasso? Você vai aumentar a sua capacidade de vender. Se você só fizer, a capacidade vai aumentar. Mas, Saulo, está dando resultado negativo. Não existe resultado negativo, existe experiência. Negativo é aquilo que você rotulou como algo que você não está suportando. Porque Deus criou a energia negativa, ela não se isola. Ele não criou positivo sozinho, nem negativo sozinho. Entra dentro do átomo. Tem próton, elétron e nêutron. Não tem ninguém trafegando sozinho. Toda essa composição é um núcleo giratório retroalimentando o átomo. Então, toda a formação do universo, existe a composição do negativo e positivo. Agora, o que não existe é aquilo que você só idealiza e não faz. Só faça. Se der errado, isso é bom. Você está destravando a sua capacidade. Mas eu fiz uma coisa que eu não gosto. Você acabou de descobrir um meio que você não quer viver a sua vida. Mas pelo menos você tem experiência. Pergunta para o Flávio, se ele não pensa do mesmo jeito. Você prefere fazer negócio com um cara que tem medo e nunca fez nada ou com um cara que já quebrou? Um cara que não tem medo, cara. Um cara que pode até ter quebrado, não tem problema. Qual que é o problema disso? Agora você é tão perfeccionista que você não faz com medo de quebrar. E a gente está escolhendo o cara que quebrou, porque a gente tem certeza que ele não vai quebrar naquilo. Ele pode fazer de outro jeito, mas nós vamos juntos. Então, isso aqui não é uma entrevista, é um chá da tarde mesmo. Eu tenho um prazer muito grande de ter um cidadão do nível do Flávio. Eu acredito, Flávio, que o que você viveu até agora, eu estou vendo que você está crescendo muito. E esse crescimento mostra que o que você viveu até agora não é nem a sombra do que há de vir. Eu acredito de verdade que você é um patriarca desse tempo, alguém que está disposto a ter o coração correto para ajudar os outros. Eu amo ver esse coração seu, poder ter esse acesso. E eu quero que você transmita isso para as pessoas. Que você... eu sei que você não vai gostar do que eu vou falar, mas um dia eu quero te ver presidente do Brasil. Sei que não é a sua vontade, nem... A última vez que você falou isso, você lembra que eu respondi, né? Mas eu vou falar toda vez que eu quiser. Eu falei, tá amarrado. Eu falei, tá amarrado. É só amarrar num partido, amarrar num povo e sentar na cadeira. Sabe por quê? Nós, brasileiros, a gente precisa de olhar para pessoas assim e falar, mano, nós temos que incentivar. As ligações que eu recebi de todo mundo quando eu falei, vou mexer com política, amiga, é desanimador demais. E o meu alvo na política é entrar, sair e empurrar a gente lá para dentro. Para quê? Para pegar esse know-how e falar, pelo amor de Deus, liberta um povo. Eu sei que você falou isso agora, mas vai ficar registrado, tá? Não tem problema. Manda seu recado lá, que uma hora vai sobrar para você. Posso dar para essa câmera aqui? Fala, se quiser, é o chá da tarde, faz essa aqui. Faz nessa aqui, ó. Vou falar com essa câmera, vou até chegar um pouquinho para frente. Pra falar, vendedor, ei, desgramado. Para falar com você. Eu vou falar contigo que está assistindo a gente. Você chegou até aqui ao final e eu tive a oportunidade de deixar uma mensagem para você. Você tem toda a vida pela frente para realizar tudo que você deseja, para você, para sua família. Eu só peço a você que não deposite essa esperança na mão de nenhum político. Não deposite essa esperança na mão de ninguém que chegue te fazendo promessas para te arrancar um voto um dia. Deposite essa esperança, em primeiro lugar, em Deus. Amém. Em segundo lugar, na capacidade de você trabalhar e produzir. E aí, cara, entra a minha missão de vida, que é dizer para você que você tem toda a capacidade necessária. Deus te equipou com tudo que você precisa para você transformar a sua realidade.
De repente você está passando um momento difícil, de repente você está até sem esperança, mas você tem tudo que é necessário. Talvez sozinho não consiga. Se conecte comigo, com o Marçal, com outras pessoas que podem te incentivar, pegar na tua mão e te ajudar. Mas você precisa acreditar que você tem tudo necessário. Não se iluda com promessas de pessoas que aparecem por aí, de vez em quando. Acredite que você tenha essa capacidade. Só que, além disso, você vai se surpreender que você também vai poder chegar num ponto que você vai transbordar da sua vida essa capacidade e você vai poder ajudar a milhares de pessoas. Eu não sou melhor do que você. Eu andei de ônibus cheio, eu já chorei dormindo, já tive medo do futuro, já tive inseguranças, já me achei desajeitado, desengonçado, feio, sem capacidade para fazer aquilo que eu queria. E se eu conseguir, você também consegue. É isso que eu gostaria que você saísse aqui dessa entrevista com essa certeza dentro do seu coração, tá bom? Esse é Fábio Augusto da Silva! É o cara. Faz uma gracinha aqui, ó. Vou tirar uma foto.